Sejam todos muito bem-vindos ao programa AES Sport Legacy Channel. Aqui no nosso canal, a gente todas as segundas-feiras, exatamente às 8 horas em ponto, a gente traz um quadro muito legal no nosso talk show, no programa Vivência de Esportes. Vivência de Esportes, ele visa debater, entreter, informar, e hoje não seria diferente. Eu tenho na minha mesa aqui o grande Adriano de Souza, Edno de Souza, o nosso multicampeão José Luiz Barbosa. Antes de mais nada, eu já queria que você deixasse aqui o seu like e compartilhasse essa live com 3 pessoas que você acredita que seja de suma importância tudo o que iremos falar aqui hoje. E temos uma grande convidada. Eu vou até dar uma lida no currículo dela aqui, porque é extenso, a gente não pode perder nada do que ela já fez. Designer de moda, estrategista em personal branding e gerenciamento de carreira, fundadora da PD Imagens e Carreira, formação executiva em Branded Leadership, professora pesquisadora responsável pela coordenação do projeto Observatório de Comportamento e Consumo, pós-graduada em Filosofia Contemporânea pela PUC do Rio de Janeiro, viajou o mundo lá para Madrid, Espanha, pós-graduado pela Universidade Ramon. Tudo isso que eu anunciei são aspectos simples quando se observa através da ótica desse ser humano fantástico e que tem feito a diferença em nossas vidas. É com grande satisfação que eu peço a todos e todas que recebam a grande Patrícia Dalbra. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e aprender também um pouco com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, Patrícia, a gente que agradece. E antes de iniciarmos, queria dizer para você que você faz toda a diferença aqui e você deve deixar aqui o seu like, deixar seu comentário também e marcar 3 amigos aqui nas nossas publicações e seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Patrícia, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá, Patrícia, uma boa noite. Muito obrigada por nos receber, nos dar a oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Eu considero como uma troca de ideias. E vamos lá. Para darmos início ao nosso bate-papo, gostaríamos de saber de você quem é Patrícia Dalbra. Bem, Patrícia Dalbra é uma mineira de Juiz de Fora, que hoje mora no Rio de Janeiro. Aquela história de Carioca do Brejo, eu acabei vindo parar aqui no Rio de Janeiro, né? Sou mãe da Júlia e do Gianmarco. Fui atleta, não cheguei a me profissionalizar, eu fui jogadora de vôlei e segui o esporte durante muitos anos, porque eu fui casada com um atleta de vôlei, então o esporte sempre fez parte da minha vida e hoje eu trabalho com gestão de imagem e carreira, onde eu ajudo pessoas a entenderem suas forças, seus potenciais e por meio dessa marca pessoal fazerem todo o planejamento de carreira. Bacana. Olha, a gente vai ter bastante coisa para discutir aqui nesse bate-papo, hein? Acho que teremos sim, vai ter sim. Põe coisa nisso. Patrícia, de acordo com o nosso grande departamento de pesquisa, que a gente tem aqui inúmeros pesquisadores trabalhando arduamente, você atuou e atua em vários segmentos do mercado brasileiro. E no exterior também, mas antes de adentrarmos nisso e falar um pouco mais de sua carreira, especificamente nessas particularidades e habilidades que você tem, eu queria que você me respondesse 2 perguntas. Você tem ou teve algum contato com o esporte? Se sim, qual modalidade você praticou ou ainda pratica? Eu joguei vôlei durante muitos anos, convivi muito no meio esportivo de alto rendimento do vôlei, então eu conheço muito do vôlei, minha filha é atleta de vôlei, então vôlei fez parte da minha adolescência, fez parte da minha maturidade, da minha vida adulta, e ainda faz parte por conta da minha filha, que hoje é uma atleta profissional de vôlei de praia. Uau, Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos receber, aceitar o nosso convite e participar conosco desse bate-papo. E dando sequência em tudo isso aqui que a gente já viu que o voleibol tem uma tônica extremamente importante, mas aqui a gente precisa tirar um pouquinho uma dúvida. Infelizmente, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Mulheres do Brasil, somente 17% da população feminina, que representa 52% da população brasileira, pratica algum tipo de atividade física. Esses percentuais, a gente sabe, infelizmente, são reflexos de muitas coisas, principalmente o machismo, que nos atrapalha de uma série de coisas. Porém, há pouco tempo não se tratava sobre esse tema. Por isso, a nossa pergunta aqui em tua infância e adolescência, qual era a tua visão
e entendimento sobre o esporte e sobre a sua estrutura e as projeções que ele trazia? Eu estudei numa escola onde ela apoiava muito o esporte, né? Então, a educação física na época, ela nos abria espaço para participar e conhecer vários esportes. Então, eu joguei vôlei, joguei handball, eu fiz atletismo. Então, o esporte, para mim, dentro dessa minha formação, era o esporte, ele era uma formação muito importante. Eu, enquanto adolescente da época, vi o esporte como uma possibilidade profissional também, porque eu era apaixonada pelo vôlei, era uma paixão mesmo muito grande. Eu tinha habilidades, tinha condições de ser, talvez, de ser uma jogadora de alto rendimento, mas na época meu pai não me permitiu seguir profissionalmente, porque até hoje eu entendo, né? Uma menina de 15 anos de idade morando fora naquela época era difícil demais. Eu passei isso com a minha filha quando ela foi morar fora. Então, o esporte, eu vejo que hoje, o que eu acho que eu lamento muito é que as escolas não estão mais oferecendo esporte como oferecia tempos passados, né? Então, eu acho que esse é um reflexo importante que a gente tem, porque acho que é na escola que a gente tem o contato com o esporte, né? Muito interessante você falar isso, porque o grande mote deste programa, deste canal existir, é justamente para que a gente trabalhe com esse objetivo, fazer com que essa estrutura, não só esportiva, mas da cultura, também esteja inserida como um processo de formação na educação de cada indivíduo. E por isso a gente tem debatido de forma quase que exaustiva aqui, e é muito importante essa sua colaboração, porque você trouxe de maneira extremamente espontânea algo que corrobora muito com o nosso discurso. Então, se você tiver mais alguma coisa para incrementar, por favor, sinta-se à vontade. Não, acho que é isso mesmo. E o que você fala, eu acho que, tendo 2 filhos que foram atletas, então eu sempre tive muito a preocupação, eu sempre estimulei que eles seguissem muito esporte, né? Então, o esporte faz parte aqui da nossa história familiar. Mas aqui no Brasil a gente também tem uma dificuldade de conseguir seguir o esporte no alto rendimento e seguir a educação, né? Então, acho que essa conciliação entre você ser atleta e você estudar, eu acho que aqui ainda você tem de escolher um ou outro. Eu acho que isso não deveria ser assim. Eu acho que a gente hoje tem condições da questão da educação à distância, então acho que a gente consegue ter hoje atletas com uma boa formação esportiva, mas também com uma boa formação educacional, porque acho que um corrobora com o outro. Eu acho que o esporte dá muita formação ao ser humano, você aprende muitos valores, você aprende a respeitar o outro, você aprende a trabalhar em equipe. Então, acho que são muitos aprendizados que, associado com a formação, a educação escolar, eu acho que é uma combinação perfeita, é um match muito bom, mas eu acho que a gente ainda está muito distante, apesar de eu achar que o cenário atual favorece a essa combinação. Perfeito. Perfeito. Patrícia, primeiramente, mais uma vez, queria te agradecer. Muito obrigado por estar aqui presente. Eu estou tentando recordar aqui o teu nome, mas teu nome, depois de muito tempo, não é muito estranho, não. Depois que eu te vi, eu fiquei assim, porque eu tive muita amizade dentro do voleibol. Inclusive, o Marco Vinícius Freire está vindo aqui no próximo mês. Que ótimo! Eu fui da geração do voleibol, da geração de prata, até minha última Olimpíada, que foi em 96. Então, que você fala de William Bernard, e eu vi ainda antes jogar o Moreno, né, o Negrelli, e depois acabei quando chegou até essa turma de escadinha, então eu vi, tanto no feminino também, como eu vi a Jaqueline, Vera Mossa, aí vai, né? Então eu convivi muito com o voleibol. Eu sou de Xandó, então muito interessante você falar. Eu sou, por causa da minha experiência com o pessoal do voleibol, foi muito bacana. Sou muito amigo do Marcos Bonifácio, que trabalhou com o Zé Roberto. Sim, né, amigo do Bebeto, né? Então, eu estou muito envolvido nisso. Então, a gente tem vários amigos, vários conhecidos em comum. Com certeza. Então, a rede acaba ficando grande, entendeu? Mas, inclusive, a Jaqueline também está vindo aqui. Tanto o Marcos como a Jaque também está vindo aqui, né? Então, isso é muito legal. Patrícia, num primeiro momento, você teve uma carreira um tanto quanto peculiar, assim como muito glamourosa. Quais foram os elementos que te impulsionaram para a tua carreira no segmento de moda, onde você tem graduação de design de moda?
eu sempre fui uma pessoa muito ligada à parte estética, né? Então, eu me lembro quando eu era nova, eu era daquele tipo que pegava, desenhava minhas roupas e mandava para a costureira fazer a roupa para mim. Eu tive a grande oportunidade, porque eu fui casada com o Giovanni, jogador de vôlei, e aí quando ele foi para a Itália, a gente se casou, então eu tive a oportunidade de morar 4 anos na Itália. E a Itália é o berço do design de moda, né? Então lá eu tive a oportunidade de estudar em Milão, no Instituto Marangoni, que é uma escola super renomada, onde estudou Dolce & Gabbana, Moschino, vários profissionais de nome na moda, né? Então lá eu pude exercer esse meu sonho, colocar em prática esse meu sonho, e fiz ali a formação em design de moda. Só que eu cheguei a atuar como estilista, só que a moda não era exatamente aquilo que eu achava que me movia. Na verdade, o que me movia era muito mais a comunicação. E aí a moda era um elemento dentro da comunicação, que você transmitia a sua imagem. Então, eu fui descobrindo no trilhar, na jornada minha profissional, que moda era mais uma paixão, mas não era aquele que me trazia sentido de vida profissional. Então, eu fui migrar da moda, eu migrei para a parte de imagem e comunicação. Para você ver como é interessante, né? Você falou de moda, José Luiz Barbosa é um cara que entende tudo de moda, e você citou mesmo? O berço da moda. Esse moço tinha o hábito de ir e competir em Módena, competir em Grosseto, nesses lugares, mas antes disso ele tinha que passar num alfaiate específico que ele tinha em Milão para costurar os ternos dele. Muito chique esse nosso companheiro aqui. Como não era em Milão, não, mas era em Roma mesmo, na Via Nacional do Curso, via Corso ali, tinha via Botei Napoleone. Isso, exatamente. Aí tinha um cara ali que eu sempre ia. E se fosse na França, iam dizer para ele, com a veca elegância, monsieur. Eu iria ali. Eu sempre fui, né? Porque realmente você falou, a Itália, e principalmente, né? Quando se fala para moda, o italiano, ele é muito... Nossa, assim, para os italianos, eu acho que o italiano ele tem a personalidade para poder usar na moda. Então, se fosse o brasileiro usando algumas roupas, eu passar por gay. Na Itália, não. O italiano tem aquela de usar calça apertada, de usar calça mais justa, de usar cor. Aqui no Brasil, a gente não tem essa liberdade. Não, a gente não tem. O brasileiro tem medo de ousar. O italiano ousa e com muita propriedade, com muita masculinidade. Eu vou ser muito sincero. Eu me lembro que hoje está na moda, só que eu até brinco aqui com as minhas filhas, que eu tenho uma filha de 27, outra de 24, e tenho uma sobrinha, que essas calças tudo, que aí eu falo que é rasgada, rasga aqui, paga. O italiano, nessa época, já fazia isso. Nos anos 80. Italiano, eu particularmente... O italiano, na época, já existia, que não, hoje virou etiquete, né? Que as mulheres pagam caro para essas calças. Pô, minha sobrinha juntou tanto para pagar $85. Eu falo assim, se nós vamos lá no Walmart, eu pego a tesoura forte e faço igual. Não precisa pagar tão caro por uma calça rasgada. Não, ela fica super brava comigo. Né? Que aqui você falar pro jovem que você vai no Walmart é coisa um absurdo. Então eu pego no pé dela. Mas o italiano já tinha esse tipo de estilo de roupa, né? E aí tem várias marcas, a Ferrucci, e aí vai. Outras coisas da italiana que é... Eu particularmente, eu sou fã da Itália, do design de moda, de design, para perfume, comida, eu gosto tudo da Itália. Gosto tudo. Exatamente. Beleza. Próximo aí. Vamos lá. Patrícia, como o Éder comentou contigo, né, a gente tem um departamento aqui que vai procurar a fundo as informações, né? E no seu caso não poderia ser diferente. Você está atuando em outro segmento, porém, para a nossa audiência e também para nós, dentro de tua experiência no setor, você poderia nos dizer quais eram ou ainda são os pontos fortes e até as fragilidades que exerce o mercado da moda mundial? Eu acho que a moda hoje, de uma maneira geral, ela está sofrendo muito. Se a gente perceber, o varejo, de uma maneira geral, está sofrendo muito. A gente vê várias lojas fechando, isso não é só no Brasil por conta de pandemia, mas se a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai em Nova York, várias lojas fecharam, porque o consumo hoje dessa geração que está vindo, diferente da nossa geração, a gente sempre tinha essa questão de consumir pelo poder,
a gente foi uma geração mais consumista, né? A gente está vendo uma geração que ela está muito mais ligada não está tão ligada às marcas, né? Ela está ligada muito à questão mais de sustentabilidade, à origem dos produtos. Então, eu acho que a moda está sofrendo uma mudança muito forte, que o mercado em geral está tendo de se readaptar, né? Porque o consumo desenfreado, o consumo por marcas, ele está sendo substituído por um consumo mais consciente. Talvez a gente falar aqui do Brasil, a gente ainda esteja um pouco atrasado com relação a esse olhar, né, da consciência, mas é um movimento que eu sinto e que eu vejo, que a gente olha o Zequinha lá nos Estados Unidos, apesar de ser um país extremamente consumista, né, mas os jovens estão mudando esse mindset do consumo e da relação que tem. Não é à toa que a gente vê muitas marcas, lojas de second hand, né, de segunda mão, de sites de você comprar um produto usado e você colocar à venda seu produto usado, então de você fazer com que aquela peça ela tenha uma vida para outra pessoa, que não seja só aquela coisa do descarte, tá? De você conseguir dar uma vida maior àquele produto. Isso, na nossa época, isso não era pensado, a gente queria o consumir pelo consumir. Então, acho que a moda está passando por essa mudança muito forte e que as marcas, de uma maneira geral, estão tendo de se readaptar a esse novo consumidor, que essa geração Z, os milênios, eles estão tendo uma outra relação com o consumo, de maneira geral. E, principalmente, com o conceito, com o propósito que as marcas têm, né? Então, quando a gente fala de marcas que usam trabalho escravo, todas essas marcas, os jovens, eles não querem consumir, não querem se associar a essas marcas. Bom, Patrícia, a sua fala é bem legal nessa questão da moda. Eu acho que, se a gente parar para pensar, eu acho que faz tempo que ninguém joga uma roupa fora, né? A gente dá uma vida útil diferente para ela. Exatamente. A gente repassa para frente, passa para algum parente. E antigamente, não. Eu não sou dessa geração, mas meu pai falava que geralmente jogava roupa fora. Não tinha esses locais para você poder fazer essas doações. Isso é bem legal que você falou. E a gente vê que você discorreu muito bem sobre o mercado da moda. E eu fico até nas dúvidas se você já pensou em voltar para ele. Mas eu queria que você me respondesse... Não é meu... Não, eu gosto, mas não é o meu lugar de sentido de vida. E aí, voltando aqui na sua carreira, eu queria que você me respondesse duas perguntinhas. O que é ou o que faz um brand leadership e o que te motivou a migrar e se especializar no mercado de branding? Então, vamos lá. Depois que eu saí da moda, né, eu vi que a moda, essa parte, o mercado da moda não era algo que me brilhava os olhos, né? Então, eu migrei para a parte de imagem e comunicação, ou seja, trabalhar e estudar imagem. Eu voltei para o mercado corporativo, onde eu trabalhava a imagem dos colaboradores para que estivessem alinhados com a marca das empresas, ou seja, a imagem, quando eu falo, a roupa, ela era um dos elementos, mas falava muito mais de comunicação verbal, comunicação não verbal, comportamento, então, a forma como você projetava a sua imagem por meio do seu comportamento e da sua aparência, né? Então, eu trabalhei muitos anos na parte de imagem e comunicação, e em um determinado momento da minha vida, ainda trabalhando muito forte em imagem e comunicação, eu comecei a pensar de que forma eu poderia dar um outro passo, né, na minha carreira, porque eu acho que um grande diferencial que eu tenho na minha carreira, e que hoje eu trago isso para o meu trabalho, eu consegui juntar todas as partes, é como se tivesse uma colcha de retalho, onde vou pegando partes da minha passagem, do meu repertório, e vou construindo uma história e trazendo toda essa experiência para cá, né? E por conta disso, eu comecei a refletir o que eu poderia fazer para poder dar um passo à frente. Aí foi quando eu me dei conta, por conhecer muito a parte do esportista, eu percebia que os esportistas eles tinham uma dificuldade muito grande de pensar na sua imagem como uma estratégia de carreira e principalmente pensar na transição de carreira, porque o esportista tem uma vida muito curta e normalmente ele deixa para pensar nisso só quando ele termina a sua carreira. Então, eu fui por esse caminho e fui me especializar em personal branding. Eu falei assim, de que forma eu posso trabalhar, entender mais da questão de marca pessoal para levar para esse mercado. Então,
foi o esporte que me deu essa diretriz de ir atrás do personal branding para trazer, junto com todo o meu repertório de imagem, de comunicação, de moda, de pesquisa de DNA, que eu fiz um processo, eu fiz uma formação com o Instituto da Itália de pesquisa de DNA. Então, o esporte me abriu esse caminho para poder enxergar como que eu poderia, por meio do meu conhecimento do esporte, entender as dores que existem, as possibilidades que existiam, de juntar e poder oferecer algo para esse esportista que pudesse melhor gerenciar sua imagem e trabalhar melhor sua carreira, enquanto ele estivesse no alto rendimento, mas principalmente que ele conseguisse construir, naquele momento, já um plano B, que em um determinado momento poderia virar seu plano A, como seria a transição de carreira. Beleza. Tá fechado. Maravilha. Que interessante você falar isso, porque assim é muito legal quando a gente se depara com essa questão de feelings, né? Como você traz aqui, pô, você trilha um caminho, ali você fala, não, isso aqui não é para mim, mas eu consigo aproveitar algo, eu vou ali, dentro daquilo, poxa, isso aqui ainda não é o que eu quero, mas ele tem muita coisa, e isso vai se somando, somando, até que você chega, e agora assim, deu até alta tônica, assim, o que faz, então, um coach ontológico, já que você tem a graduação de formação de coach pela Behavioral Coach Institute, né? Eu tenho duas formações. Eu tenho formação em coach executivo, que é pela Behavioral Coach Institute, que eu fiz em Nova York, e coach ontológico, que eu fiz uma formação do Chile. Né? A grande diferença entre o coach executivo e o coach ontológico, que hoje eu uso o coach como uma ferramenta dentro do meu processo, eu não faço um processo efetivo de coach, mas eu uso, dependendo do momento e dependendo da pessoa, uso essas ferramentas. O coach ontológico, ele trabalha a relação entre corpo, linguagem e emoção. Então, a forma, o que você fala, como o seu corpo responde e a linguagem a emoção que está envolvida ali, né? Então, a gente trabalhar esse alinhamento onde existe a conexão entre corpo, linguagem e emoção, faz com que, num determinado problema que a gente tenha, a gente vai mudar o observador que nós somos. Ou seja, não adianta, por um determinado problema, eu estar olhando da mesma forma e trazendo e buscando as mesmas ações para determinado resultado. Então, o coach ontológico faz com que a gente mude o observador que nós somos, ou seja, eu olho o problema de um outro lugar e, por meio desse olhar, eu vou ter novas ações, novas formas de enfrentar aquele problema para efetivamente conseguir respostas diferentes, resultados diferentes. Então, ele é mais... o coach executivo, ele é muito mais de observação e metas, né? O coach ontológico não, ele faz com que a gente se desloque e passe a ser um outro observador da nossa vida, dos nossos problemas, para que a gente tenha novas ações. Então, assim, de uma forma bastante resumida, e eu uso muito o coach ontológico dentro do meu processo justamente por conta disso. Quando a gente fala de crenças, de limitações, de julgamentos que a gente tem, a gente precisa, às vezes, sair deste lugar, porque, às vezes, quando a gente é pequenininho, lá atrás, pequenininho, às vezes a gente escuta uma coisa, mas você é uma pessoa muito preguiçosa, você é muito preguiçosa, e aquela palavra, aquele julgamento, você pode levar como sendo uma verdade absoluta e enfrentar a vida como sendo uma pessoa preguiçosa, ou você pode falar assim, não, eu não sou preguiçoso, e vou mostrar para todo mundo que eu não sou preguiçoso e vou transpor esse julgamento. Né? Então, e aí o coach ontológico, ele justamente faz com que a gente observe todas essas questões para a gente enfrentar esses problemas de uma forma diferenciada, de uma outra maneira que a gente não vinha fazendo. Poxa, que interessante. Então, quer dizer que a grande pergunta, né, que um indivíduo que passa por um processo de coaching ontológico você já se viu através dos olhos de um observador que você se tornou? Seria mais ou menos essa a pergunta? Você mudar, você já procurou mudar o observador que você é, no sentido, porque a gente tem, às vezes, uma tendência a olhar as coisas da mesma forma. Né? Então, se a gente está diante de uma situação, nossa tendência é que a gente olhe para aquele problema de um mesmo lugar. Né? E o coach ontológico, ele te desafia a mudar este lugar para observar o problema. E a partir desse momento que você muda de lugar, possivelmente, e a maioria das vezes, você consegue enxergar novas soluções. Então, o coach ontológico, ele te desafia a ser um novo observador.
Perfeito. Interessante, né? Então, quer dizer que quando você fez essa formação em personal de colas, a cola análise, toda essa consultoria de imagem, coach ontológico, então você já fez isso pensando numa maneira estratégica para atuar no segmento do mercado que você gostaria? Não. Na verdade, quando eu fiz a consultoria de imagem, ela entrou na minha vida depois que eu saí da moda. Então, a consultoria de imagem foi no momento que eu fui estudar imagem e comunicação para trabalhar dentro do mercado corporativo. E a análise de cores, ela faz parte desse processo, que é uma forma da gente, por meio das cores, a gente estar melhor. As cores, como a gente fala muito de comunicação, você comunicar melhor pelas cores, não só pela representatividade e significado que as cores possuem, mas as cores que vão te trazer maior harmonia, né? E aí, esse processo foi vindo uma evolução, que hoje eu trago a moda, eu trago a filosofia, eu trago a psicologia, que eu tenho formação em psicologia positiva, eu tenho formação em neurociência e comportamento, eu tenho pós em neurociência e comportamento, então eu trago um pouquinho de todos esses entendimentos para a minha atuação, né? Então, eu acho que, e que eu procuro sempre fazer isso, porque eu acho que hoje o que nos torna sermos quem nós somos e diferentes dos outros são as experiências que a gente vive, que a gente tem a oportunidade de viver, sejam experiências profissionais, acadêmicas ou de vida de uma maneira geral, né? Então, eu acho que o meu olhar é a gente conseguir sempre trazendo todo esse conhecimento, toda essa experiência para a atuação. Eu fiz isso com a minha vida profissional e continuo fazendo porque eu sou uma pessoa que eu invisto, eu gosto muito de estudar. Então, todo ano eu faço uma formação diferenciada. Então, cada ano o meu trabalho ele tem um conhecimento a mais que faz com que eu faça uma entrega ainda melhor para o meu cliente. E eu busco fazer isso com os meus clientes, que muitas vezes os clientes querem, principalmente aqueles que estão querendo fazer transição de carreira, estão buscando um outro caminho, né? E eu sempre procuro fazer com que eles enxerguem que, ok, que a gente vai buscar um outro caminho, mas não vamos desperdiçar e negar todo aquele aprendizado, toda aquela experiência que você teve, né? Então, a gente traz para cá e traz esse caminho buscando essas novas possibilidades, seja numa carreira atual ou seja numa carreira nova, né? Então, juntando isso, eu acho que hoje... eu acho que também um outro ponto que faz com que seja um diferencial meu profissional, eu nunca busquei, por exemplo, eu trabalho hoje com estrategista em brand e gerenciamento de carreira, né? Eu sempre busco formações que não necessariamente tenham uma correlação direta com a minha área de atuação, mas eu sei que todo tipo de conhecimento vai ser importante para aquilo que eu faço. Então, a neurociência e o comportamento, como eu lido com o ser humano, então aquilo trouxe um conhecimento especial, uma forma melhor de eu entender meu cliente, a psicologia positiva, então a psicologia eu trouxe uma ferramenta, então eu vou trazendo um arcabouço de conhecimento que faz com que eu traga sempre para o produto que eu desenvolvo, para estar sempre melhorando e conseguindo dar sempre uma entrega melhor para o meu cliente. Patrícia, só aqui agora, mais a título de curiosidade mesmo, você, quando decidiu partir para esse mercado, você primeiro foi para o mercado empresarial, corporativo, e depois você migrou para o mundo esportivo, ou você fez o inverso? Não, quando eu fui para a imagem e comunicação, eu fui para o mundo corporativo, porque eu não queria atender essas pessoas que tinham aparência, queriam cuidar da sua imagem só pela questão da aparência. Eu achava um pouco superficial demais. Então, para mim, ir para o mundo corporativo foi conseguir trabalhar o DNA da empresa, porque eu já tinha feito uma formação, que eu fiz um livro eu tenho um livro que chama DNA Brasil, que a gente fez um estudo todo sobre os conceitos emergentes de cada região, e a gente estudou cada região como sendo um país, identificando o DNA, a essência de cada um deles. Então, eu trouxe isso para dentro do meu processo e eu quis levar isso para o mundo corporativo. Então, de fazer uma coisa mais identidade corporativa com a imagem do profissional. Quando eu fui desenvolver esse outro produto, que era gerência, imagem e carreira de esportistas, surgiu de entender essa necessidade que o esportista tinha. Então, quando eu fiz esse produto, eu continuei trabalhando com o mundo corporativo, mas a parte do branding foi direcionada para o mundo do esporte. Por quê? Primeiro, porque eu sabia que era um mercado que tinha essa demanda e que tinha essa necessidade. Segundo, eu tinha o conhecimento muito forte das dores desses esportistas. Eu sabia qual era o tendão de Aquiles, quais eram as dificuldades, o que eles poderiam se apropriar.
E terceiro, eu tinha uma rede de relacionamento muito boa para que eu pudesse colocar este meu produto no mercado e eu teria uma porta aberta de uma maneira mais fácil, né? Porque você usa a sua rede de relacionamento. Porque hoje relacionamento faz parte do mercado, do mundo dos negócios, né? Então, o esporte foi por conta do conhecimento e por conta da oportunidade que eu teria de colocar esse produto no mercado. Agora você conseguiu concluir um pouco do meu raciocínio. Eu te fiz essa pergunta por quê? Vou explicar rapidinho. Eu fui jogador de beisebol nos Estados Unidos, um esporte que não é tão conhecido no Brasil. Após a minha aposentadoria, eu trabalhei para um time da Major League Baseball. Durante 10 anos, a gente tocou um projeto no Brasil. E confesso que a minha maior dificuldade de todo esse tempo era explicar para os atletas brasileiros a importância de tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Eu não tinha essa rede de relacionamento que você tinha. E agora que você falou, eu falei, poxa, tá aí a chave de tudo. Eu tinha o conhecimento, sabia o que era necessário, como aplicar, como estender, como fazer, porém tinha a dificuldade de transmitir, porque na minha percepção era muito distante da realidade dos atletas em geral, aquilo que eu estava tentando trazer para eles. Sim, porque era mais. Eu tive de fazer um processo de sensibilização, de mostrar a importância de como aquele produto desenvolvido era importante para eles. E para eu poder ter essa oportunidade de chegar até eles, eu tinha de ter minimamente uma aproximação com eles. Então, se fosse uma pessoa talvez completamente desconhecida, que não tivesse, eles não iam nem escutar. Então, porque um conceito, eu já faço isso há mais de 10 anos, né? Então, isso é um conceito para a gente, e para quem tem conhecimento aqui no esporte, a gente sabe hoje, é óbvio, mas para quem está lá no meio ainda, que está vendo, não tem essa noção. Então, é um processo de sensibilização, e você falou, para mim, se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez eu não sei se eu estaria fazendo o trabalho que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com esportistas, mas eu trabalho com executivos, com advogados, com médicos, com arquitetos. Então, foi o caminho que eu entrei, e hoje eu atendo profissionais das mais diversas áreas, né? Mas, com certeza, a rede de relacionamentos fez toda a diferença. Eu comecei atendendo cases importantes, só peguei Escadinha, peguei Fabi, peguei Gabi, peguei Natália, então eram Fernanda Garay, profissionais que tinham um respeito e eles me davam uma chancela da qualidade do produto que eu estava desenvolvendo ali para eles. Sem falar também, né, Patrícia, que no Brasil, uma mulher como você, e em qualquer segmento, ela sofre preconceito. O atleta também tem essa coisa preconceituosa, não te conhece, é do grupo. Então, exatamente. Você tem muita coisa diferente aqui do americano, né? Ele te dá a oportunidade de você trabalhar, ele vê você como profissional. Se você como profissional não rendeu, exatamente. Ele te dá a oportunidade que você não fez, opa, cheguei para outra. Aí no Brasil, exatamente, não. Eles têm um preconceito, você ainda é mulher, de resistir, porque eu vou perder o que eu tenho, será que isso vai dar certo? Eu vou estar gastando dinheiro, eu vou estar gastando dinheiro. Tem um monte de dúvida, é bastante difícil, eu entendo, porque eu fui um atleta de alto rendimento, e eu entendo exatamente o que você está falando. E principalmente porque o atleta, ele tem essa característica muito de ganhar as coisas. Então, para ele investir, é ainda mais difícil, né? Então, é uma sensibilização para ele, porque o atleta, vai ser eterno. Quando ele está lá no alto, ele está sempre ganhando tudo. Eu vou pagar para fazer isso, então precisa ter esclarecimento, precisam ser pessoas que consigam enxergar além. Não é qualquer atleta que tem essa visão. Isso, agora aproveitando um gancho em todo esse vasto conhecimento que você tem em neurociência, coaching, ou coaching ontológico, coaching empresarial, vamos debulhar um pouquinho mais aqui, porque esse ponto aqui é extremamente sensível, porque o nosso comportamento extremamente passional, será que ele impede essa visão profissional, seja em qualquer área, não só no esporte, mas nas outras áreas também? Eu acho que quando fala de comportamento, a gente tem de olhar de uma maneira mais ampla, tá? Porque acho que isso eu falo para o esporte, para qualquer profissão e carreira que seja. Hoje, e a gente vem falar, a gente escuta muito no processo de autoconhecimento. Autoconhecimento hoje é uma palavra muito presente quando a gente fala no mundo profissional. Então, você está falando, essa questão desse comportamento mais passivo, a gente precisa entender o todo, né? Eu acho que a gente precisa entender o que a gente tem de características fortes,
quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver. Às vezes eu posso ser uma pessoa mais passiva, mas ao mesmo tempo eu tenho uma capacidade de escuta, uma capacidade de observação muito forte, então eu posso eu posso extrair aquilo que eu tenho de mais forte, né? Então acho que a gente tem um conceito, acho que isso vem mudando, e o branding ele vem justamente com essa ideia, que a gente se aproprie daquilo que a gente tem mais forte, a gente toma consciência das nossas forças, e a partir disso a gente trabalha em cima delas para a gente se tornar ainda mais e ainda cada vez melhor. E não foque naquilo que a gente tem de desenvolver, porque o que vai fazer com que a gente seja forte, que a gente se diferencie, são aqueles talentos natos que nós temos, né? Então, se a gente tirar o foco do talento nato que a gente tem e querer investir naquelas habilidades que a gente não tem, a gente sempre vai ficar um pé atrás, porque quem tem aquelas habilidades natas vão sempre estar na nossa frente. Então, eu acho que nessa questão a gente precisa entender um todo, porque às vezes a passividade faz parte da minha personalidade, da minha característica, mas ao mesmo tempo isso pode ser, juntando com outros talentos, outras habilidades que eu tenho, isso pode ser um grande diferencial e positivo. Na verdade, esse canal hoje, ele só existe porque ele veio de uma angústia de ex-atletas que queriam se posicionar, expor e trazer outras opiniões, outros pontos de vista, outras informações que a maioria dos atletas não entende. Ou seja, nós vivenciamos as dores e a gente queria, de alguma forma, trazer essas informações para o nosso público. Sim. E a gente entendeu que o canal seria uma ferramenta importante para isso. Porque nada melhor que compartilhar a experiência e fazer que um caminho do outro seja menos sinuoso, né? Se a gente conseguir, vocês, enquanto esportistas, enquanto experiência que vocês tiverem, conseguir transmitir para que a vida profissional, a carreira do outro seja menos dolorosa, né? Vocês têm essa experiência. Então, acho que isso realmente, eu acho que até uma contribuição, uma contribuição, mas no sentido de vocês estão fazendo um bem muito grande, porque a gente vê as dificuldades que muitos esportistas têm hoje para lidar, e a gente vive hoje no mundo que a gente tem a questão no mundo digital, né? Então a gente tem a questão da internet. Então a gente vê essa dificuldade que atletas têm de aparecer numa festa da véspera de viajar para as Olimpíadas, numa festa, num conglomerado de gente, com bebida, coisa que não deveria fazer. Então a gente tem outros que ficam dando depoimentos que não deveriam dar. Então a gente tem hoje uma questão muito ainda mais delicada, porque a gente tem uma fragilidade de gestão de crise na vida do esportista, porque ele está muito exposto. Hoje a gente, com o mundo digital, qualquer merda, desculpa a expressão, que um esportista faz, isso cai na rede e dissemina de uma forma muito grande. Então, a gente acha que o ensinamento, o aprendizado que vocês têm, que vocês tiveram na vida de vocês, apesar de não ter tido esse mundo digital muito forte, mas vocês têm um aprendizado muito forte para poder compartilhar, e acho que isso assim, é quase que um trabalho social que vocês fazem para eles, realmente, de fazer com que o caminho deles seja menos doloroso. Engraçado, porque mesmo com tudo isso, ainda existe uma resistência muito grande, né? O atleta ele não está aberto a novos conhecimentos, a essa nova experiência, porque isso também traz um pouco mais de responsabilidade para ele, e às vezes a gente percebe que os atletas não querem ter esse tipo de responsabilidade, que é cuidar da própria imagem. E assim, eu trabalhei uma vez com um jogador de futebol, foi o Sávio, que jogou no Flamengo há muitos anos, depois jogou no Real Madrid, foi para o Real Madrid. Quando ele estava pensando em se aposentar, ele me contratou para fazer o trabalho de transição de carreira dele, né? Então a gente fez esse trabalho, e ele fala que ele teve uma questão que ele se deu conta só depois que ele estava parando, que ele não explorou bem a imagem dele do jeito que ele poderia explorar. Então, acho que isso é uma questão, não é gerenciar bem sua imagem, mas também explorar bem, dar a visibilidade adequada, mostrar aquilo que você tem de melhor para o meio da sua imagem. Hoje a gente tem uma possibilidade enorme com a internet, que a gente, num clique, a gente chega em qualquer lugar, né? Então, acho que essa questão de cuidar da imagem você fazer
o trabalho bem feito, de não se expor em escândalos e ter crises de imagem, mas também cuidar da imagem para que ela tenha uma visibilidade qualificada que te propicie a construir outras oportunidades de vida além do esporte. E eu vou para mais uma perguntinha para você. Você, como executiva, atuou como vice-presidente da AICI do Brasil. Uhum. Você poderia nos dizer, e também para a nossa audiência, o que é essa associação e o que ela faz? A AICI, ela é uma associação internacional originalmente americana. A sede dela é nos Estados Unidos, que é uma associação dos consultores de imagem, né? Então, são profissionais que trabalham a imagem e a comunicação por meio da imagem, né? Então, é uma associação americana, que aqui no Brasil tem esse braço, e foi onde eu coordenei. Então, ela é uma associação que chancela e credencia os profissionais de consultoria de imagem exercerem e capacita, no sentido de dar cursos, de dar... faz congressos, então, de capacitar os profissionais da consultoria de imagem a exercerem a profissão de uma forma mais assertiva e de melhor qualidade. É legal isso, Patrícia, que você está falando, que eu nem sabia que tinha uma agência que coordenava isso é bem legal. Lá nos anos 2000, você fez igual o descobridor do Brasil, primeiro, né, o verdadeiro, que foi o Vicente Pinzon. Você veio para essa terra que era só mato e criou a empresa PD Imagens. E naquele momento, pelo que a gente pesquisou aqui no nosso departamento de pesquisa, você era pioneira no que estava sendo feito. E como é que foi fazer isso? Como é que foi para você construir essa trajetória? Não sei se a gente está equivocado também se você era pioneira, mas como é que foi fazer tudo isso e entrar num caminho que não tinha olhava para um lado tinha ninguém, para o outro não tinha ninguém, meu caminho é à frente e só eu que vou começar a construir e talvez as pessoas comecem a copiar o que eu faço. Mas como é que foi isso? O mercado é sempre assim, né? Quando tem alguma coisa que funciona, o outro vai estar sempre pronto para copiar, né? Eu tinha um drive importante na minha vida, que era, eu não queria ser uma profissional que ia trabalhar dentro de uma empresa, que ia entrar na empresa às 9 da manhã e sair às 18 horas. Né? Eu tenho 2 filhos hoje, um filho de 23 e uma filha de 24 anos. Eu sempre fui uma mãe muito presente, né? Então eu quis estar perto dos meus filhos. Então, criar a empresa, ela já partiu de um princípio de eu queria um caminho profissional onde eu tivesse a flexibilidade para poder ser uma mãe presente, estar junto dos meus filhos e ter uma qualidade de vida importante. Isso sempre foi uma questão muito importante para mim. Eu trabalhei em empresa, mas sempre com uma flexibilidade. Eu nunca trabalhei naquela carga horária de segunda a sexta, das 9 às 18, né? E aí o ser pioneira, e principalmente dentro dessa área do esporte, quando eu vim com essa, talvez outros profissionais já tinham tido essa ideia, mas nunca efetivamente colocaram essa ideia no mercado, né? Então, eu acho que a experiência, a vivência, fez com que esse meu olhar, talvez multidisciplinar, fez com que eu criasse, desenvolvesse essas possibilidades, onde o mercado talvez nem soubesse da importância, né, não soubesse da necessidade e conseguiu absorver isso super bem. Então, acho que eu fui, sim, uma das pioneiras. Hoje tem muitos profissionais fazendo, quando fala de brand, gestão de carreira, isso a gente vê hoje, quando você fala de personal branding, hoje todo mundo é personal branding sem ter formação, né? Mas isso faz parte do mercado, e o mercado vai selecionando os bons e os maus profissionais. E entrando nesse que você falou que todo mundo agora faz, tinha muito picareta na época? Em todo lugar tem, né? E hoje a gente vê pessoas que se propõem a fazer algo que não tem conhecimento, que às vezes aprendeu porque lê um livro e não tem um conhecimento técnico mesmo para poder fazer aquilo. Isso tem, muito, muito. A gente tinha naquela época, tem hoje, e eu acredito que sempre vai ter, porque tem os oportunistas, né? Tem aqueles que vão fazer a entrega correta, e tem aqueles que estão buscando só uma oportunidade de mercado para poder ganhar dinheiro e não pensam na sua reputação, na sua autoridade em cima daquilo que você está predispondo a fazer. Isso é uma coisa muito, muito, muito ruim, porque parece que se cria no mercado 2 vertentes. O verdadeiro empreendedor, que é o teu caso, ele tem dificuldades extremas, porque nós temos um perfil de comportamento de compra de sucesso. Uhum.
Se você já tivesse chegado com toda a bala do mundo, investido pesadíssimo, com sua rede de relacionamento, com certeza todo mundo, opa, realmente essa daí é a rainha de Sabá, nós temos que nos render a ela e pronto, acabou. Como você vem construindo as coisas da maneira como elas têm que ser, com conhecimento pleno, com profundidade, com a questão de realmente entender o que está fazendo e cumprir com o propósito, né? Que dentro da linguagem mais moderna agora, essa questão, né? Você está fazendo a entrega de acordo com as dores que o indivíduo está sentindo. Porém, o outro lado se acomoda sempre. Vamos esperar até que ponto ela realmente vai dar certo. Porque se ela não der certo, pelo menos a gente não perdeu tempo, não perdeu dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. Quanto você vê que isso atrapalha o nosso país de explorar o potencial que ele realmente tem? Eu acho que empreender no país é muito difícil, né? Eu acho que qualquer que seja o segmento, ele é um segmento. Empreender ele é muito difícil, principalmente quando você está fazendo algo novo que o mercado ainda não conhece. Então, eu acho que para toda e qualquer área que você vai investir, você precisa pensar que você começa pequeno para você crescer, existe um caminho, existe um percurso a ser feito. Né? Então, eu não posso começar aqui hoje e querer já ser grande. Então, o processo de aprendizado, porque quando a gente começa, a gente aprende também. Quando eu comecei lá atrás, hoje a minha entrega é muito melhor do que eu fazia lá atrás. Então, é um processo contínuo e um crescimento contínuo. E eu acho que o mais importante, quando eu vejo para todo e qualquer empreendedor, é você pensar na autoridade que você está construindo e na reputação que você está construindo também. Porque eu acho que isso são dois pontos que, por toda e qualquer dificuldade que exista, ela vai ser embasada em cima da autoridade e da reputação que você cria. Porque hoje, mais do que o produto que você vende, se eu vendo gestão de carreira, se eu vendo brand, se o médico vende, o produto que o médico vende, você vende confiança. Então, para você ser um profissional bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, você precisa pensar na confiança. Mas, lógico, que o produto ele é importante, mas a pessoa, quando te contrata, ela te contrata pela confiança. E essa confiança vai estar ligada na autoridade que você tem no segmento e na reputação que você tem. E isso é um processo. Não adianta você querer começar hoje e já achar que você já tem tudo isso. É uma escadinha após outra escada. Eu acho que este empreender, pelas condições que a gente tem hoje de burocracia, de taxas, de impostos, tudo isso, ele é difícil, mas acho que a gente tem de entender que para empreender você tem um caminho necessário, você precisa entender muito bem do seu negócio para poder fazer a entrega muito bem feita. Sim, porque muito tem se falado, né, da palavra empreender, mas na verdade esse empreender a gente até tem que tomar um cuidado, porque estão querendo, sei lá se estão querendo, mas de certa forma o que parece você tem algo, você quer fazer algo, não importa em que segmento, o simples fato de você se tornar independente, não mais um empregado ou qualquer coisa nesse sentido, isso virou sinônimo de empreender, que não é exatamente isso que significa empreender, porque você foi lá, detectou uma questão, detectou outro ponto, você juntou esses pontos, falou, opa, pera lá, existe uma necessidade grande e que está passando despercebido aí. Então você foi e fez algo que ninguém fez. Isso realmente é empreender. Mais ou menos, como disse o Jerry Reinsdorf, que se não me falha a memória, ele ainda deve ser, se estiver vivo, o dono do Chicago White Sox, dono do Chicago Bulls, né, dono de um conglomerado de máquinas de esportes fantástica. E você também deve ter enfrentado isso, que quando ele, numa conversa com o cara que desenvolveu o Moneyball, ele fala, o primeiro a atravessar a fronteira de batalha sempre chega ensanguentado. Então, esse preço do pioneirismo, às vezes, é muito alto.
Com certeza, né? Porque você vai desbravando, né? Mas acho que tem essa coisa. O preço é alto, mas o aprendizado é muito grande. Então, você vai aprendendo na pele, você vai criando carcaça para poder enfrentar a próxima dificuldade e assim adiante. E você vai criando essa autoridade, né? Autoridade é porque você foi pioneiro, que você está ali no mercado, você criou uma coisa diferenciada, você faz uma boa entrega. Então, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim, né? No sentido de que todas as coisas têm o seu ponto positivo e ponto negativo. Então, ser pioneiro tem um ponto positivo, mas tem a dificuldade em si, das dificuldades que você encontra, de quanto você apanha, quanto que você leva para poder ter forças ainda para superar as próximas dificuldades. Exato. Bom, você está assistindo a nossa live com a grande Patrícia Dalpra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui e mandar esse compartilhamento para 3 amigos que fazem total diferença na sua vida e que você acha que isso vai agregar e muito. Bom, Patrícia, eu acho que você está trazendo algo bastante importante, até porque todos os atletas, ao longo da sua história, ele tem esse problema de gerenciar a própria imagem, porque principalmente meu treinador, que falava que ser atleta após pista é mais difícil do que dentro da pista, porque dentro da pista você usa o seu talento, você usa daquilo que Deus lhe deu, você usa você aprende a usar isso com uma certa maestria, guiado por um grande treinador. Aí você se torna uma pessoa, né, igual você aí, vários atletas de nome, de prestígio, de importância, aí ele não sabe como fazer isso, né? Que ser atleta após a quadra, ou após a pista, ou o campo de futebol, eles encontram muita dificuldade como gerenciar as suas carreiras, enfim, e gerenciar a tua imagem. Dentro de nossas experiências, inclusive de anos de trabalho, numa agência de esporte, gerenciando carreiras de atleta, tua atividade é uma das atividades desse perfil de agências. Em tua visão, quando o mercado do esporte brasileiro pode crescer e, consequentemente, oferecer mais opções de trabalho e remuneração, contribuindo com a economia nacional? Eu acho que quando você pegou ali, acho que é um ponto importante que você falou, o atleta ele precisa entender que a imagem, o peso dele não está só no que ele está fazendo dentro das quadras, das pistas, dos campos, né? Isso juntando ao que ele é fora das quadras, das pistas, dos campos, né? Então, não existe hoje uma divisão entre a dimensão profissional e da dimensão pessoal. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, porque não adianta você ser um grande jogador de futebol, ter super resultados, mas que fora dos campos você tem um comportamento inadequado, você cria situações de conflitos, e tudo isso vai ter um impacto muito grande na sua imagem. Então, o valor da sua imagem está associado àquilo que você é enquanto profissional e aquilo que você é enquanto pessoa. Então, acho que isso, muitos atletas têm essa dificuldade de fazer a conexão entre que a imagem deles o todo, né? Como eles são 24 horas por dia. Hoje não existe essa divisão do que eu sou profissionalmente e do que eu sou pessoalmente. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente trazer e levar em consideração. E eu acho que o esporte, de uma maneira geral, ele tem... a gente está vendo, eu acho que hoje, com toda essa história que a gente está vivendo de pandemia, né, a gente vê quanto que isso impactou o esporte de uma maneira geral, né? Então, empresas tiraram patrocínios, algumas porque realmente tiveram dificuldades financeiras, outras porque resolveram investir num posicionamento mais social, de ajudar a sociedade, trabalhar a imagem dela de uma outra forma, né? Eu acho que o esporte ele tem um ponto extremamente importante, que ele traz a saúde, ele traz o bem-estar, ele traz muitas características que trazem muito atributos e características positivas, né? Então, acho que um país onde investe no esporte, investe na educação, investe na cultura, ele vai estar sempre muito bem preparado, ele vai estar sempre muito bem estruturado para enfrentar as dificuldades que tem no seu dia a dia. Patrícia, aqui nos Estados Unidos, o pessoal... Existe uma tendência, até que meio que natural, de transformar o atleta meio que em ídolo e herói, né? Tem essa coisa de... Ele não é só a figura que representa aquela modalidade esportiva, tem um além disso. E essa questão meio que do herói, porque a gente não tem muito essa identidade no Brasil, além do futebol, que é aquele ídolo inspirador,
que não é só o ídolo porque ele joga bem, eu quero ser igual ele na mesma função que ele faz. Não, a pessoa que realmente me inspira na vida a querer mais, a buscar mais, a correr atrás. E eu vejo isso que essa relação é pouco explorada no Brasil, ou eu estou errado? Eu acho que eu discordo um pouco, porque eu acho que principalmente o brasileiro, ele precisa de heróis, né? Eu acho que de uma maneira geral, o ser humano precisa de heróis, ele precisa de inspirações, ele precisa de motivações, ele precisa olhar no outro para se enxergar e correr atrás, né? O que eu acho que tem é que talvez a gente tem aqui, se a gente pega tanto eu lembro que como eu fiz muito parte dessa geração do vôlei que foi campeã em 92, a primeira medalha olímpica do vôlei. Então, os jogadores ali se tornaram verdadeiros heróis. Então, eu me lembro que na época, quando a gente ia no shopping, eu e o Giovanni, a gente ia no shopping, era uma coisa assim, a gente não podia andar, eram muitas pessoas. Então, o Giovanni virou um deus, o Maurício virou outro, o Marcelo Negrão, tanto. Então, essas figuras se tornaram os ídolos, sim, se tornaram aquela referência. Eu acho que tem talvez uma questão de formação, uma questão mais cultural, de você assumir essa posição verdadeiramente. Eu acho que acontece, muitas vezes, o atleta não tem não tem essa noção do peso que ele exerce, da influência que ele exerce no outro, e acaba não cuidando do seu comportamento e da sua imagem e projetando esse ideal que o outro olha nele, né? Mas eu acho que isso lá dos Estados Unidos, eu acho que de uma maneira geral o esporte cria assim, esses heróis, eu acho que em qualquer lugar que seja, e aqui no Brasil inclusive, mas eu acho que talvez essa diferença cultural de você não saber internalizar aquele papel que você representa e a partir disso você gerenciar aquilo que você faz, que você não pode se expor a tudo, que o que você está fazendo vai impactar aquele menininho que é seu ídolo, que te admira e quer ser igual a você, né? Então, acho que eu não acho que é um senso de responsabilidade, você está se referindo, né? Ele tem a noção do senso de responsabilidade do que ele é e do que ele pode ser por muito tempo. Exatamente. Né? Mas aí o que a gente está falando aqui é essa questão. Pelo que ela me contou aí, e por a própria história do Sávio, o Sávio procurou a empresa dela ele pensando numa transição de carreira, ele não pensou num trabalho todo de carreira. Então, quando você tem esse trabalho feito todo durante toda a tua carreira, é possível você também fazer esse trabalho que a gente está falando, da criação do ídolo e também da imagem. Com certeza. Você construir isso para o atleta, entendeu? Não só aquela coisa, o esporte sim faz a parte dele porque ele está em evidência. Perfeito. O que você está falando é perfeito, exatamente isso. Eu acho que esse trabalho é justamente conscientizar e ajudar nessa criação, nessa transformação do que ele pode ter, além dos pés na quadra, no campo, nas pistas ou nas piscinas. Realmente, trabalhar esse gerenciamento e fortalecer ainda mais esse impacto que ele tem sobre o outro. Exatamente isso, perfeita a sua colocação, porque é isso. Esse trabalho de gestão dentro do meio esportivo para gerenciar a carreira e principalmente estruturar para um pós-carreira, para uma outra carreira, é justamente pegar e trabalhar a imagem como um todo, entender qual que é o público dele, com quem que ele conversa, e a partir disso trazer ações, trazer estratégia de comunicação, tudo direcionada àquele público que tem o olhar para ele, que a gente fala que é a persona dele, né? É exatamente isso. Perfeito. Mas vamos lá, Patrícia, a pergunta aqui está comigo. Patrícia, você pratica ciclismo, hipismo, modalidades não tão populares no nosso país. No teu portfólio, você também tem nomes de grandes impactos no cenário esportivo, como Serginho, o Escadinha, né? A Fofão, Alan Fonteles, Luísa Borges e Maria Eduarda Micucci. Isso. Dentro dessas tuas experiências e entendimento, o que é necessário para termos uma indústria esportiva capaz de movimentar substancialmente o setor econômico nacional? Você falou, eu não pratico hipismo, né? Eu pratico triatlon. Tá? Você falou, eu faço ciclismo.
É triatlon, né? Que na verdade eu estou até parada. Desde a pandemia eu estou parada, não tenho. Quando eu pedalo na bicicleta em casa, corro na rua, mas nadar não estou nadando, não estou fazendo nenhuma competição. Mas eu trabalhei sim com vários desses atletas de alto rendimento. Eu acho que a gente poderia se apropriar mais de trazer o esporte como uma força importante, motivador de educação. Eu acho que o esporte e a educação é um casamento muito positivo, e que acho que por meio dessa junção esporte e educação a gente consegue fazer com que grandes nomes, grandes pessoas possam trazer e fazer essa diferença no país. Eu acho que a gente tem uma questão aqui, que é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Hoje, o atleta que precisa seguir para a área de alto rendimento, ele tende a abandonar a formação. E a partir do momento que você tem atletas que são atletas, mas que têm a formação, você faz com que a gente tenha atletas que vão buscar mais resultados, porque são atletas que vão pensar mais, que vão ter o discernimento, vão poder entender mais as questões daquilo que eles podem fazer, que não podem fazer. E eu acho que isso traz uma relação muito boa de a gente ter atletas que vão ter a educação e que vão poder ajudar, por meio dessa junção, na construção de um país melhor, né? Então, eu acho que o esporte, junto com a educação, vão fazer com que estes profissionais... Porque eu acho que, no final das contas, a gente tem sempre a educação. Eu acho que o que o país hoje precisa é investir na educação. Então, acho que a educação é o caminho para a melhoria de todo e qualquer... acho que a gente ter pessoas mais esclarecidas, pessoas que pensam e que fazem escolhas conscientes, né? Então, acho que o esporte, juntando com a educação, acho que a gente tem uma combinação de saúde e educação, e que vai ajudar nessa mudança, talvez até cultural, do que a gente escolhe e faz pelo nosso país. Eu te fiz essa pergunta, ela é bem até interessante, né, da questão econômica, porque a semana passada a gente teve com um convidado, Rodrigo, que é do meio empresarial, e a gente tocou nesse ponto, né, do porquê que o empresário nacional ele não é tão envolvido com a questão esportiva. Ele nos deu um ponto de vista que eu achei que justifica bem, porque muitos empresários não querem associar a imagem com a parte negativa do esporte. Mas, por outro lado, existe todo um mercado a ser explorado que poderia ser explorado por esses gestores e esses empresários, né? E é nessa parte que a gente toca da questão econômica, porque, no nosso ponto de vista, que a gente discute muito sobre isso, a gente vê que é um setor que está bem adormecido ainda, ele é muito pouco explorado em nível brasileiro. Eu acho que o que falou ali, o que o Rodrigo falou, eu acho que eu até concordo, mas eu acho que muitas empresas, talvez elas tenham medo de associar o esporte, eu não diria nem tanto a parte negativa do esporte, mas eu acho que quando você associa o seu nome, talvez, a determinados esportistas, né? Então, a gente pode ver um exemplo do Neymar, por conta de todo esse... de várias condutas inadequadas dele, ele perdeu alguns patrocínios. Então, às vezes, quando você tem o seu nome associado a um atleta, a um esportista que pode fazer algo que vai denigrir a imagem da marca, isso é um ponto bastante impactante, né? Então, o que eu acho é que a gente precisa de uma conscientização maior e de um olhar realmente mais do empresário para investir no esporte e ter esse olhar como a escolha de saber que investir no esporte você pode fazer a diferença e você pode contribuir para uma sociedade melhor, ajudar na formação de cidadãos, de melhores cidadãos, e que a gente olha também, talvez não pensar só investir no esporte que já está lá de alto rendimento, mas investir também na base, porque por meio da base que a gente vai criando um esporte de melhor qualidade, dando condições para que a gente tenha melhores nomes, pessoas que vão conseguir fazer essa junção, que vão ter o esporte, vão ter a educação, mas que a gente precisa investir também na base. Se a gente não investir na base, a gente não vai ter um esporte de qualidade lá na frente. Patrícia, só para complementar isso que você falou, o esporte educacional, não nos níveis profissionais dentro dos Estados Unidos, é uma indústria multibilionária.
o que é regido pela NCAA, entre as outras associações de colleges, junior college, todo esse tipo de coisa, é multibilionária. E a gente tem potencial para ter isso dentro do Brasil. Eu falei, a minha filha, ela jogava vôlei aqui no Flamengo, veio um técnico da São José State, viu ela jogar, chamou ela para fazer a faculdade lá, ou seja, ela fez uma faculdade 4 anos, numa excelente universidade nos Estados Unidos, com tudo pago, e ainda ganhava um salário representativo, um valor... Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo. E que ela fazia, mas ela tinha uma responsabilidade fortíssima, ela tinha de tirar notas boas e ela tinha de render bem dentro das quadras, né? Então, acho que é um modelo que funciona, porque não é igual aqui que você... ou você investe no esporte, como já falei, você abre mão da educação. Lá não, é um mercado que as empresas investem, a comunidade investe, tem os pais que investem nas universidades, então é um sistema que funciona muito bem, né? Então, acho que ali é um exemplo que a gente tem para aprender, mas acho que a gente está anos-luz de distância acho que ali eu pude conhecer muito bem por conta da minha filha que passou por esse processo, fez uma faculdade por meio do esporte ali nos Estados Unidos. Mas esse ponto que você toca, você vê que, assim, tem uma ajuda de custo. Muita gente se prende à ajuda de custo. Agora, quanto você gastaria por ano com a universidade que ela estudou? Exatamente. Seria assim, um valor exorbitante. Então, e aí, acho que tem uma questão... $128 mil ano. Mais ou menos isso. $128 mil em 4 anos, que dá $32 mil na Califórnia. Pois é. Eu acho que... eu acho que a gente tem uma questão aqui, até... quando ali dentro do time, eu não posso falar de futebol, porque eu conheço muito bem do vôlei, principalmente minha filha foi ali do vôlei, né? Então, eu sempre enfatizei, ela vai jogar vôlei, eu falei assim, Júlia, você pode jogar vôlei, mas vamos investir na educação. Então, eu lembro quando ela jogava lá no Flamengo, incentivaram ela, queriam dar uma escola para ela, onde ela não ia pagar a escola, para poder jogar por conta dessa escola. Eu falei assim, não, a gente vai investir, você tem uma boa formação, você continua jogando vôlei, né? E a gente vê que, às vezes, muitas outras famílias, aí também vai por questões financeiras, não tem esse olhar de que você precisa fazer esse equilíbrio, né? A formação, o que fez com que a Júlia conseguisse uma vaga numa universidade dos Estados Unidos é que ela fazia curso de inglês, e que não é todo mundo que pode fazer inglês, então ela tinha condições de fazer um TOEFL e esqueci o nome da outra prova que faz para passar, porque ela tinha uma formação, uma educação para poder ir para lá. E isso não é qualquer um. Eu lembro que tiveram alguns... Exatamente. SAT e o TOEFL. Ela saiu do high school, né? Saiu do high school direto, né? Então, quando você sai do high school... Ela foi direto para a universidade, ela não fez high school. Então, ela terminou o high school no Brasil, colegial, isso. E foi. Quando você termina o colegial, você tem que fazer o SAT. E aí... né? Faz o TOEFL, né? E aí, eu vi que, tipo assim, tiveram vários outros atletas que foram chamados também, logo depois, ou no mesmo ano, e que não tiveram essa possibilidade de ir porque não tinha a formação para poder abraçar essa oportunidade. Então, às vezes, acho que existe um olhar muito... e aí a gente vê questões financeiras, culturais, são várias, sociais, são várias elas, né? Várias situações. Mas aqueles que conseguiram investir um pouco na educação e que foram chamados tiveram essa oportunidade de ter um crescimento de qualidade para poder fazer uma faculdade lá. Outros que não tinham a formação não puderam aproveitar essa oportunidade. Eu gostaria de reforçar um pouquinho aí, Patrícia. Vai lá, Zé. Que elas muitos atletas do Brasil, jovem, excelente, aí ele está com 17 anos, aí você vai perguntar que ano que ele está, faltou na 7ª série, aí complica o meio de campo. Exatamente. Quando ele já está na formação de colegial, exato, ano colegial, mesmo que ele não tenha o inglês, entendeu? Porque às vezes a universidade, dependendo do talento, ele traz para cá, coloca ele no inglês, para poder usar ele tipo 2 anos, porque é benefício para a universidade. Mas aí você pega um garoto, tem 17 anos, talentoso, mas ele está na 7ª série, aí você esquece, né? E aí porque você aposta todas as fichas no esporte, né? Então, assim, e esquece que a educação pode ser a válvula propulsora para poder te levar lá para frente, né? Então, isso é uma questão de... No meu caso, eu não falava inglês, eu não tive a formação da tua filha, mas tanto eu como o Joaquim, nós tivemos talento. E o talento nos trouxe para cá, e a universidade... Na nossa época o tempo era diferente, no NCAA era mais longe ainda, porque você poderia até com 26, hoje não é com 21.
Hoje, com 21 anos, acabou. Então, você tem que estar formado com 17 anos para você poder essa oportunidade, porque, caso contrário, você perde essa oportunidade. Na nossa época era um pouco diferente, então eu vim para cá, aprendi o inglês, porque eu ainda tive tempo, né? Então eu terminei o colegial na época certa, tudo certinho. Então, mesmo não sabendo inglês, eles deram, para eles era importante, para eles era um investimento fazer com que eu aprendesse o inglês, porque eu ia dar um benefício, o custo-benefício para a universidade ia ser muito barato daquilo que eu ia trazer para a universidade. Mas você era um fora de série, né? Assim, você era 1 em 1 trilhão de jovens. Por exemplo, a minha filha tinha um talento, mas não era um Zequinha Barbosa, né? Então, se ela não fosse, eles iam olhar para outro atleta e buscar outra jogadora de vôlei se ela não tivesse o inglês, né? Então, acho que você estava assim, muito além da curva, porque ele falou assim, nossa, esse atleta aqui, ele é muito bom, vale a pena todo o investimento que a gente vai fazer. Mas não são todos os atletas que têm esse salto qualitativo para poder ser escolhidos. Às vezes, se você não é escolhido, se você não tem aqueles critérios ali, tem outros mais ou menos no seu mesmo nível que vão ser chamados, né? Que é diferente do teu, que já estava num nível muito mais evoluído. Você realmente, tanto é que você foi um dos melhores do mundo. Então, é difícil isso. Então, acho que é uma questão cultural mesmo, porque às vezes são as famílias que olham, assim, não, acho que se meu filho for um jogador de vôlei, for um jogador de futebol, vai resolver o problema da família. E olham aquilo como a única solução. Mas não é, às vezes, no meio do caminho, você se machuca, se lesiona e não pode nunca mais praticar o esporte, aí não investiu na educação e também o esporte deixou ali de calças curtas, né? Então, é uma situação muito difícil a gente cobrar também, porque aqui a gente vive um país de miseráveis, né, e que às vezes a gente precisa de oportunidade, o esporte para muitos deles é uma oportunidade, mas se a gente tivesse um governo que investisse na educação e propiciasse uma educação de qualidade, né, acho que isso poderia ser diferente. Mas, Patrícia, só para tentar dar uma apimentada nesse assunto, com essa questão do empresariado, por que eu joguei essa pergunta, né? Por que foi feita essa pergunta? Aqui nos Estados Unidos, você sabe, tem muita iniciativa privada envolvida nesse mundo. Por quê? E a pergunta que foi feita por Rodrigo na semana passada foi justamente essa, no sentido de por que o empresariado, ele não, já que ele enxerga lucros, ele enxerga números, por que ele não vê o esporte como uma ferramenta para gerar lucros? Da mesma forma que ele teria benefício com isso, ele também estaria ajudando, de um outro lado, atletas, a modalidades, enfim, uma série de outras coisas. Então, a pergunta aqui, a gente entende que esse compromisso educacional, ele é um compromisso do governo, a gente não entende que isso teria que ser de outra forma, mas o Rodrigo falou e foi enfático que o empresariado não conhece essas oportunidades, ou seja, de como ele pode ser um empresário do esporte, como ele pode ser um cara que faça negócios dentro do mundo esportivo. E aí eu queria ver com você que vive nesse ambiente, se você tem como nos dizer se alguma pessoa do meio já se interessou em tratar o esporte brasileiro mais como negócio, ao invés de só algo em nível recreacional, num nível mais baixo, e sair um pouco dessa esfera só de Olimpíada, mas sim de algo que traga dinheiro e que dê lucro e que aquilo funcione como realmente uma empresa. Eu não tenho propriedade tão a fundo para poder tocar nesse ponto, mas eu acho que tem duas questões aqui. O empresário, quando ele quer investir, por mais que talvez ele não conheça, ele quer ter visibilidade. E ele só vai ter visibilidade com esporte de alto rendimento. Então, isso acaba que é um fato. Eu vou investir ali na escolinha de vôlei, mas eu não vou ter nenhuma visibilidade. Eu quero investir no time que vai aparecer na TV, que vai sair no jornal. Então, o empresário, quando ele pensa no esporte, eu entendo isso como um olhar quando a gente fala assim, de associação da empresa com o esporte, ele tem esse olhar imediatista. Ele quer resultado imediato, né? Então, acho que esse é um ponto. As empresas que têm uma questão mais de cunho social, que olham o esporte como um caminho para poder ajudar a sociedade, eu acho que isso é acho que são objetivos diferentes. As empresas que querem ter visibilidade, associar a marca, um time vencedor, um atleta vencedor, vai sempre procurar o esporte já de alto rendimento. Não vai procurar o esporte que está começando, as equipes de base. Já outras empresas que têm um olhar mais social, elas podem vir por este caminho.
O que eu acho que também, que às vezes pode ser, eu estou falando assim do pouco que eu conheço nesse sentido, que eu não sou tão profunda nisso. Eu acho que a gente vê também muitos escândalos e muitas questões de roubo, de desvio de dinheiro, e isso faz com que o empresário tenha medo de investir por não conhecer muito o meio, de não conhecer muito, e isso poder ser um investimento errado. Então, acho que eu tenho a questão dos objetivos, mas também o não conhecer o mercado e tudo aquilo, às vezes, que a gente encontra de desvio, de tudo isso, isso pode ser um limitador também. Falando assim da minha pouca experiência nessa área. Mas é importante a tua experiência, que de certa forma você está vinculada a isso e sofres os reflexos disso também, por conta disso. E até para dar um pouco mais de andamento nisso, até para a gente brincar um pouquinho mais com os números, no ano de 2019, né? Então, aquela coisa, né? Nós estamos num momento agora que a gente tem que falar tudo até antes pandemia, depois pós-pandemia. Então, vamos ficar no momento até antes pandemia. A indústria brasileira de atividade física movimentou 2,1 bilhão de dólares no Brasil. Aí, você, com a PD, gestão de imagens e carreira, pegando um gancho nesse aspecto, existem vários setores que são movimentados, porque assim, quando se fala em mudar de vida, levar uma vida mais saudável, num primeiro momento parece que vem só a academia, a indústria de academias, mas não é só isso. Existem vários outros setores, como setores de alimentação, nutrição, tecnologia, moda e beleza, que são envolvidos nisso. Aí aqui, tem muita coisa envolvida. Aí a pergunta que a gente tem é a seguinte: avaliando esse cenário, que é bem interessante, você como gestora de carreiras e marcas, dentro do teu análise, quanto em branding os atletas de destaque em nosso país deixam de movimentar como marcas? Eu acho que muito, porque muitos dos esportistas, os atletas, eles não cuidam da sua imagem da forma que deveriam cuidar e explorar o seu potencial de marca. Então, a gente tem, como você falou, o mercado de saúde e bem-estar é um mercado que está crescendo muito, né? E eu acho que talvez até depois desse momento pós-pandemia, vai crescer ainda mais. Vai crescer ainda mais, né? Então, a questão da saúde e bem-estar é um mercado de muita ascensão. E quando a gente fala de saúde e bem-estar, não existe uma associação melhor do que quando a gente fala esporte. Esporte é uma coisa que traz saúde e bem-estar, né? Então, é uma combinação muito perfeita. E aí, talvez, por uma questão de miopia e de pouca visão, que às vezes os atletas não têm de olhar a carreira deles e o mercado a médio e longo prazo, são muito imediatistas, não pensa no desenvolvimento do branding da marca deles, porque uma marca, mais do que aquilo que você ela está relacionada ao que os outros olham, acham que você é. A marca não é o que você pensa que você é, mas sim o que os outros falam que você é. E para você fazer com que os outros falem quem você é, você precisa trabalhar o seu posicionamento de marca para que os outros, o mercado de uma maneira geral, enxerguem aquele seu posicionamento. Então, eu entendo que a grande maioria dos esportistas, dos atletas, não tratam a marca deles como um posicionamento diferenciador, né? Então, olha o atleta como um todo, mas cada atleta tem o seu poder de diferenciação, tem a sua particularidade, tem o seu diferencial, e que isso precisa ser desenvolvido, porque quando for falar assim de um profissional, de um atleta que esteja muito ligada a características de familiar, qual que é o atleta que a gente faz essa associação? Há tempos atrás, quem fazia essa associação muito forte era o Kaká. Quando a gente falava de produtos, quando falava de família, quando ele era casado, tinha filho, o primeiro nome que vinha em mente era o Kaká. Então, eu acho que trabalhar, o atleta precisa identificar qual que é o elemento diferenciador, para quando tiver o mercado pensar em características, o seu nome seja logo associado, né? Não adianta eu trabalhar, eu sou atleta. Atleta todo mundo mas eu vou ser um atleta o quê? Você é um atleta que é ligado, é um atleta mais politizado, você é um atleta que se comunica bem, você é um atleta que tem esse ponto de família, muito família, você é um atleta que tem um apelo visual, que trabalha aparência, que tem relação com a moda. Então, é você identificar qual que é a sua particularidade e explorar seu brand em cima disso. Eu acho que isso falta. Os atletas
não têm esse olhar de enxergar e identificar os seus pontos fortes e potencializarem eles. E, Patrícia, você que trabalha com isso há muito tempo, você já chegou, viu, você já pré-visualiza os seus clientes, né? Você já montou uma estratégia gigantesca para alguém, a pessoa falou, não, mas eu não me vejo assim, se já aconteceu isso? Não, porque todo o trabalho de branding, ele é um trabalho muito complexo, né? Então, todo esse trabalho de identificar os valores da marca, os atributos, os diferenciais dela, ele parte de um processo de aprofundamento em cima da história do atleta. Então, a gente faz um mergulho, e quando a gente fala esse mergulho, não é um mergulho só na história dele enquanto atleta, mas a história dele de pessoa. Né? E quando a gente fala de branding, a gente trabalha sempre em cima daquilo que é verdade. Diferente de quando a gente fala marketing pessoal, que os políticos sempre se apropriam disso, né? Eu vou construir um personagem com essa característica para poder ser mais assertivo com o público que eu quero falar. O branding não, o branding vai trabalhar em cima de tudo que é aquela verdade, de tudo com a essência. Então, nunca vai acontecer de um atleta apresentar uma estratégia e ele não se identificar, porque tudo aquilo que é apresentado veio dele de dentro para fora. Né? Então, está sempre conectado com ele. Ele pode falar assim, mas isso eu não me sinto bem à vontade, não queria explorar isso, mas ele sempre se enxerga, porque tudo parte de um processo de análise onde é 100% verdade. Nada é criado baseado no que o mercado gostaria de saber, do que o mercado gostaria de comprar. É sempre baseado na essência dele, no DNA dele. Patrícia, deixa uma pergunta agora, assim, você acha, a gente sabe da dificuldade educacional, a falta de informação, a gente sabe que muitos atletas não têm uma preparação desde a base, uma boa educação, com conhecimento para ele tomar todas essas decisões. Você acha que essa situação é uma questão, de repente, também de legislação, por exemplo, de profissionalizar, no caso, profissionais como você, profissionais como os agentes, que acabam sendo os profissionais, muitas vezes, que direcionam a carreira dos atletas, às vezes é o pai, é o amigo, é o tio, e não acaba tendo realmente o atleta, às vezes, não tem nenhum contato com um profissional da área para realmente tocar a carreira dele, porque essas pessoas que estão em volta dele acabam até bloqueando, às vezes, a aproximação de um verdadeiro profissional que realmente poderia fazer um trabalho direcionado para a carreira. Você acha que, de repente, se mudasse uma questão de legislação em nível de... A pessoa precisa ter uma certificação, precisa ter um nível X de estudo para poder exercer certas atividades dentro da área esportiva, isso poderia mudar e melhorar essa questão? Eu não sei se chegaria até nesse radicalismo de ser uma legislação, porque acho que isso seria um processo muito, muito longo, né? Muito demorado. Mas eu acho que precisa entender que precisa ser trabalhado de forma profissional. Eu acho que isso precisa trabalhar uma conscientização de que o que a gente mais vê realmente é o pai, o irmão, o tio, a mãe gerenciando a carreira dos atletas. E 99% das vezes são pessoas que não têm nenhum entendimento, que não conseguem entender um contrato, pensar na carreira do atleta, pensar no médio e longo prazo, às vezes pensa num contrato que é imediatista, vai para um time que vai estar pagando bem, mas para a carreira dele não vai ser a melhor escolha. Né? Então, eu acho que talvez precisa ter, sim, mais profissionais qualificados, oferecendo seus serviços no mercado. Né? Acho que tem muitos profissionais bons, tem profissionais picaretas, mas mais do que isso, o atleta tentar se conscientizar, e eu acho que aqui vai mais do atleta do que vir para uma coisa muito mais política de legislação, entender que a carreira precisa ser tratada por profissionais, que profissionais precisam cuidar da carreira. Eu acho que esse é um caminho de saber e de mostrar porquê, de A mais B, quando o atleta, a carreira é gerenciada por profissionais que têm conhecimento, a diferença de um atleta que teve a sua carreira gerenciada por um profissional da área e por um outro atleta que teve a carreira gerenciada por um familiar que não tem conhecimento. Né? Então, eu acho que precisam sim ter mais profissionais, mas acho que precisa ter talvez um investimento mais das confederações, do mundo esportivo mesmo, de trazer essa conscientização que você, atleta, desde o momento que você está começando, você precisa tratar isso com seriedade e com profissionalismo, que isso vai impactar toda a sua trajetória profissional. Poxa, que beleza, hein?
Patrícia, você está dando aqui uma aula realmente de educação. O objetivo é educar, você está nos educando. É excepcional, não só a mim, mas como a nossa audiência, né, que é bastante importante. Você sabe, Patrícia, que infelizmente a educação em nosso país e também no mundo vem sofrendo uma queda exponencial em sua qualidade e, consequentemente, seus efeitos são terríveis. Infelizmente, em nosso país, os poucos atletas que ocupam posições expoentes não têm muita formação acadêmica, que nos leva até uma visão equivocada de que atletas não são inteligentes fora das quadras e principalmente nos campos. Em tua opinião, este é um fator que ainda impede os atletas de entenderem a importância da tua atividade profissional e teus serviços, ou existem outros? Se sim, você não poderia nos dizer quais são? Eu acho que hoje falar que, se a gente pegasse na sua época, Zequinha, há tempos atrás, era muito difícil um atleta escolher o esporte e escolher a educação. Era uma combinação impossível naquela época. Não tinha como. Hoje, a realidade é outra. A gente tem educação à distância. Toda pessoa que tiver interesse em estudar, consegue estudar. Só que precisa ter determinação e vontade. Então, esse é um ponto que, às vezes, o atleta não está disposto a fazer um sacrifício além do que ele faz ali enquanto esporte, enquanto atleta. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu acho que a educação faz com que... Eu não falo só educação formal, não, tá? Eu acho que eu sou a favor da educação formal, mas acho que existe hoje uma tendência cada vez maior de que não necessariamente você precisa ter uma formação, uma graduação para ser um profissional bem-sucedido. Acho que você precisa ter interesse em estudar e aprender, seja da forma como for, e eu acho que hoje a gente tem educação à distância que nos permite isso, né? Eu acho que, sim, os profissionais, os atletas que são mais instruídos, que têm maior visão, melhor formação, conseguem entender melhor a oferta do o que o meu serviço vai impactar na vida deles, porque são pessoas que vão ter uma visão de mundo mais ampla, vão entender mais a importância de você planejar uma carreira de curto, médio e longo prazo, a importância de você gerenciar a sua imagem. Então, tudo isso está conectado, sim, à sua abertura de mente e à quantidade de informação que você coloca para dentro, seja pela forma formal, acadêmica, seja pela forma informal que você vai buscar o conhecimento, né? Acho que o conhecimento hoje está disponível para todos, independente da forma, só não tem quem não quer, né? Então, a gente hoje tem acesso a tudo na hora que a gente quiser. Então, eu acho assim que a pouco formação educacional, e eu falo que não no estrito senso, de uma forma ampla, eu acho que ela tem um impacto, sim, sobre a percepção que os atletas têm do trabalho e como isso pode impactar a carreira deles. Bacana, bacana. Patrícia, nós vamos mudar um pouquinho a temática, mas vai continuar na sua área, que é muito interessante, mas é só para dar uma variada aqui no nosso assunto, tá? Nesse último ano, a gente teve aí num reality show brasileiro, acredito que tenha sido o mais polêmico e o mais controverso. De acordo com o nosso departamento, que a gente tem aí um departamento que faz as pesquisas para a gente, que traz as informações para a gente poder fazer esse tipo de entrevista. Como você faz para reverter um processo de linchamento digital e também a desvalorização da imagem, como no caso da Carol Conká? Eu gostaria que você nos explicasse como é possível, em situações de tão conflito como a dela e como tantos outros, inclusive cenário político, que é possível ser feito para poder reverter essa situação. Atletas também, né? Porque a gente recentemente teve o caso do Gabigol, que teve numa festa clandestina, no meio de uma pandemia, enfim. Gostaria que você nos explicasse sobre isso. Eu acho que isso... eu estou fazendo como eu adoro estudar, né? Então eu estou fazendo uma pós-graduação em influência digital. Eu tive uma aula agora, há pouco tempo, que fala sobre gestão de crise na internet, né? E isso é um ponto extremamente importante. Como eu falei assim, hoje a gente está sendo a primeira geração que está convivendo com essa realidade do mundo digital e o impacto que ele tem sobre as nossas imagens, né? O exemplo ali da Carol Conká
e acho que ele vai muito de encontro ao trabalho que eu faço, por quê? Se a Carol Conká tivesse um processo de autoconhecimento, entendesse quem ela é, os pontos fracos, as dificuldades que ela tem, ela jamais teria aceito participar de um programa como esse. Porque em tudo que a gente vê, ela é uma pessoa que, sob estresse e sobre forte emoção, ela se perde. E o que a gente viu ali, e ela depois deu essa declaração, que ela é uma pessoa que tem essas dificuldades. Então, se ela tivesse tido um aprofundamento, uma pessoa que tivesse essa gestão da imagem dela, teria orientada a não entrar. Por quê? Porque ela tinha uma imagem e ela ali dentro, sob a pressão, porque quando a gente está sofrendo a pressão emocional, a gente não consegue manter aquele personagem que a gente quer construir ou que a gente quer passar. E foi o que aconteceu com ela. Ela sobre o estresse, sobre a emoção, ela mostrou um lado dela que ninguém conhecia, né? Que existia e que estava ali apagado. E eu acho que a gestão da imagem dela foi o pós Big Brother foi ainda mais complicado, porque eles quiseram trabalhar uma imagem dela para apaziguar e criar um personagem, uma Carol Conká mais dócil, colocaram franjinha, colocaram uma roupa mais romântica nela, que não combina com a Carol Conká, né? Então, eu acho que a gestão de crise você começa antes da crise, você planeja antes para que não aconteça a crise. E uma vez se acontecer, você tem de agir. E você tem de agir da forma mais transparente e verdadeira possível, né? Então, você tem de encarar a situação aceitando e fazendo as declarações. Não adianta você negar, você precisa aceitar e agir, né? Então, acho, por exemplo, na questão da Carol Conká foi um desses pontos, e que eu acho, de uma maneira geral, nas crises, de uma maneira geral, exatamente isso. Você precisa antever as dificuldades para, quando chegar a situação, você saber como que você vai lidar com tudo isso, e é uma grande questão. Então, acho que quando você fala de brand, de gestão da imagem, você precisa saber, sim, o que você tem de forte para explorar, quais são seus potenciais, suas forças, mas você precisa também saber quais são seus pontos fracos, quais seu tendão de Aquiles, que, se tocado, você vai trazer um ponto negativo que vai impactar diretamente a sua percepção de imagem de uma forma muito negativa. Então, isso, quando a gente fala de imagem, de marcas, imagens, a gente está construindo uma reputação, né? Então, é dia após dia. E quando tem essa gestão, tem uma crise como essa, o impacto que tem sobre a percepção de valor de marca e confiança da marca é muito grande, negativamente falando. Mas isso que você está falando é uma coisa extremamente importante, porque remonta exatamente a tudo que você vem falando, né, que também é o mote aqui do canal, nessa questão de educar, porque assim, né, a gente entende que existem dois processos. No caso, existe a escolarização, que você falou no lado estrito sensu, que seria essa formação mais corriqueira, acadêmica, onde você vai ter uma graduação, uma pós ou qualquer coisa nesse sentido. E existe uma educação, que é esse processo de conhecimento num nível um pouco mais profundo sobre o que você é, tanto como ponto mais frágil, como ponto mais forte, ao ponto de você saber conduzir isso para evitar determinadas consequências que o quê? Se você entende o tamanho da potência que é a tua marca, no caso, seja uma marca pessoal ou seja uma corporação, mas você tem uma importância disso, quais são as consequências futuras, que acho que talvez nunca tiveram esse pensamento de falar assim, poxa, pera lá, se eu me projetar esse tanto aqui, eu tenho um impacto na sociedade para X crianças, X pessoas, que isso pode reverter tanto. Ele não tem essa preparação. Exatamente. Não, mas isso que você está comentando, por exemplo, houve um caso de um jogador de futebol americano aqui, que ele agrediu a mulher no elevador do apartamento. E ele foi suspenso pela liga, pela NFL. E o que se questionava era, mas foi uma coisa fora dos campos, foi uma coisa fora do ambiente de trabalho. E a questão o julgamento dele foi debatido em cima do quê? A partir do momento que ele se torna uma pessoa pública, ele tem responsabilidades de pessoa pública, então ele tem que assumir essas responsabilidades. Porém, aqui a gente vê esse tipo de julgamento e esse tipo de punição, que às vezes no Brasil
dá-se essa repaginada, meio que passa por cima, e daqui a pouco cai-se naquele ponto de que brasileiro tem memória curta, vai se esquecer, né? Isso acaba que é fato, né? Mas acho que hoje as pessoas públicas são públicas, mas acho que hoje todos nós somos pessoas públicas, né? Porque a gente está exposto, a gente tem rede social, qualquer ponto errado que a gente fizer, vai ter sempre alguém observando o que a gente fez de errado para poder fazer com que aquilo cresça, né? Não é à toa que a gente está vendo todas essas questões que a gente fala de cancelamento, né? Nunca se falou tanto de cancelamento, de cortar a pessoa, de cair em cima, de excluir da rede social, porque existe esse olhar muito forte, né? O que você falou ali desse jogador de futebol americano, não existe mais esse limitador do público-privado, né? A vida principalmente de quem público já tem notoriedade, ele precisa monitorar 24 horas o que ele faz. Infelizmente, a gente não... Eu acho que é legal isso, eu achei exagerado, as pessoas estão julgando o outro, observando o outro, só na maldade para poder colocar... Mas a sociedade que a gente vive hoje, a gente está vivendo dessa forma, é chato porque a gente não tem mais a liberdade de fazer tudo, mas se a realidade é essa, a gente precisa cuidar para que a gente não caia nesse ponto, né? Então você não tem mais o direito de tropeçar na rua, porque você está sendo filmado e isso você vira daqui a pouco um super protagonista no TikTok. Exatamente. Não, mas olha, a Ludmilla fez um comentário esses dias porque ela fez uma participação na NBA e não teve repercussão nenhuma. E ela comentou, ela falou, poxa, eu fiz uma coisa bacana e não houve repercussão sobre isso. Se eu tivesse feito qualquer coisa ruim ou que envolvesse a minha imagem em qualquer tema polêmico, hoje todo mundo estaria me linchando. Então, você vê que existe essa maldade também, né? Existe, as pessoas estão ali só na espreita para ver o que você fez de errado para poder colocar. É uma coisa assim impressionante. Tá chato, né? Tá chato porque você não tem mais a espontaneidade. Você tem de pensar, você tem de fazer tudo aquilo que você está fazendo hoje, principalmente o que você faz em rede social, mas até o que não está em rede social, você tem de pensar, porque vai ter sempre alguém te observando, e principalmente são pessoas públicas que estão muito expostas. Deu merda, vai aparecer ali. Vai ter sempre um infeliz que vai pegar e vai falar e vai postar e sem pena nenhuma, não existe empatia mais com o outro. Você joga, você cobra e você se acha o juiz que você tem o poder, porque hoje todo mundo tem voz, né? Todo mundo ganhou poder. Todos nós temos o poder de usar nossa rede ali e destroçar, acabar com o outro. E isso aí que você falou é bem legal, Patrícia. Isso que você falou é bem legal, porque em uma das entrevistas, no bate-papo que você teve com acho que a Monique Cury, se não estiver enganado, vocês versam muito sobre a questão das habilidades necessárias que os líderes têm que ter, e querendo ou não, essas pessoas são líderes, né, no mercado que eles segmentam, onde eles seguem. E você falou sobre essas questões, esses quesitos. Você poderia falar um pouco para o pessoal também? Quais seriam, vamos pôr, cinco quesitos que uma pessoa teria que ter para ser um líder e saber liderar, né, a carreira dela? O ano passado, eu e uma amiga minha, a gente escreveu um livro, que é o Código Feminino da Liderança, né, onde a gente fala sobre 5 características que a gente entende que o líder atual precisa ter. E quando a gente fala feminina, não é ligado a gênero, mas a gente está falando da questão de arquétipos femininos, que são características que são muito mais ligadas ao inconsciente, ao consciente coletivo feminino do que o masculino, né? Então, e a gente vê uma questão hoje que é um caminho que a gente segue de ter um direcionamento para a humanização, né? Então, acho que o contraponto do que a gente fala assim, de tudo essa questão tecnológica que a gente está vivendo, do impacto da inteligência artificial, que os robôs, as máquinas vão ocupar o espaço dos homens, né? A gente está tendo uma valorização muito grande do lado humanizado do ser humano, que é onde a máquina nunca vai chegar nesse ponto, né? Então, olhar pelo lado humanizado é uma característica muito forte. E a gente, enquanto pesquisa que eu e a Fabiana nós fizemos, a gente identificou 5 características que são super importantes, que é a flexibilidade, a comunicação, a criatividade, a intuição e a sensibilidade, que são características que a gente entende
que o líder precisa ter, né? Então, ele precisa saber se comunicar bem, ele precisa saber escutar a sua intuição, e na intuição, quando a gente fala, não é aquela intuição que vem uma voz do além, que vai te falar o que você tem de fazer, não. A intuição está ligada ao repertório, a quantidade de informação que você tem dentro de você, que num determinado momento, o cérebro vai fazer aquelas sinapses, aquelas ligações, que você vai ter os insights certos, né? Então, quanto mais informação você tiver, mais conhecimento, mais intuição você vai ter, né? E aí, quando a gente elencou todas essas características, que a gente falou como código feminino, não existe, foi feito um estudo por um pesquisador de Oxford, que ele fez uma pesquisa, foi uma pesquisa de maior número de representatividade do tema, que ele pesquisou 50 mil pessoas, entre homens e mulheres, para poder identificar a característica eu não me lembro qual foi acho que foi de flexibilidade, não tenho certeza, mas praticamente tenho certeza que é de flexibilidade, de se o homem ou a mulher é mais flexível. Então, fizeram uma pesquisa e qual foi o resultado? Homens e mulheres são igualmente flexíveis, geneticamente falando. O que faz a diferença é o meio social. Então, e a gente vê, a mulher é mais flexível por quê? Porque ela ela é colocada socialmente, ela precisa ceder mais, ela precisa flexibilizar mais entre administrar o trabalho e a casa. Então, todas essas características que a gente fala aqui, que às vezes a gente vê como sendo mais masculinas ou como sendo mais femininas, a questão não é genética, a questão é social, é a forma como a gente vivenciou. O homem foi colocado no papel e a mulher no outro papel, e como que ela vivenciou em cada um desses pontos, né? Então, dessas características 5 que eu falei, a gente sempre trouxe o lado mais da humanização. São líderes que precisam, sim, pensar no resultado, porque os resultados são importantes, mas a forma como vai liderar, ela vai fazer diferença. Então, você precisa pensar no outro, você precisa ter uma escuta, você precisa entender o outro para poder fazer uma liderança mais eficiente. Patrícia, de acordo com as nossas fontes de pesquisa, existe um fenômeno classificado como efeito Dunning-Kruger, que é um fenômeno que leva indivíduos que possuem um pouco de conhecimento sobre um assunto e acreditam saber mais que os outros que estão mais preparados que essas pessoas, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe a sua capacidade de reconhecer os próprios erros? Em teu processo de preparação de clientes, você apresenta este efeito para aqueles que passem por um processo de autoavaliação quando você está trabalhando com seus clientes? Esse é um mal que a gente vive hoje, porque todo mundo se acha conhecedor, né? Então, existe a pessoa que é especialista, aquela que... É o que a gente falou hoje do conceito de inteligência e exteligência, né? Então, inteligência é aquele conceito onde você, quando você quer saber alguma coisa, você vai e se aprofunda sobre o assunto. E a gente vê hoje um movimento muito mais de exteligência, ou seja, a gente deixa a inteligência que está armazenada em outro lugar. Quando a gente quer saber de uma coisa, a gente joga no Google e pega aquela informação. Então, não é uma informação que está dentro de nós, a gente não estudou aquilo, né? Então, isso é o que você está falando, Zequinha. As pessoas têm um conhecimento raso, porque trabalham com a inteligência e se acham profundos naquilo e se colocam como sendo autoridades, as pessoas que têm maior referência sobre isso. Esse realmente é um conceito muito... Eu até escrevi outro dia um artigo sobre isso, inteligência e exteligência, né? A relação. E a gente vê hoje as pessoas muito mais investindo na inteligência do que na inteligência, né? Isso, sim, sem sombra de dúvidas, faz parte do meu processo, né? A partir do momento que a gente trabalha, identifica no que você é melhor, no que você é o seu conhecimento, a gente tem que se aprofundar cada vez mais em cima do assunto onde você domina, para entender cada vez mais, se aprofundar. Se for um outro assunto que vai ser importante para a atividade que você desenvolve, para aquilo que você quer desenvolver, a gente identifica os pontos que precisam ser aprofundados e estudados de conhecimento, porque não dá para trabalhar, ser uma marca que transmite confiança, que tenha autoridade, se você for superficialmente. Você tem de ser profundo naquilo que você se propõe a fazer, aquilo que você propõe a entregar, né? Então, é sempre o conceito de trazer sempre o processo de colocar informação para dentro
de trabalhar em cima da inteligência e não trabalhar com o processo de inteligência, de ficar só pegando aquilo que está disponível. Mas esse é um grande mal que a gente vive hoje, porque a gente tem muita informação, tem muito conteúdo, e às vezes as pessoas leem superficialmente e se acham já profundos conhecedores sobre os temas. E sai passando por aí, passa. E sai passando por aí, vai se achando passa, que é legal. Põe no ato, nas redes sociais e se julga o expert. Eu imagino, porque eu vejo isso constantemente aqui, eu procuro analisar algumas coisas, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Mas, Patrícia, vamos lá. Vamos dar seguimento a esse bate-papo, tá bom demais. Patrícia, infelizmente, desde que o mundo é mundo, temos uma sociedade patriarcal e dominante. Por essa razão, temos uma participação pouco expressiva das mulheres em diversos setores, ainda na política, no comando executivo empresarial, mas ainda assim tem algumas participações. Em tua opinião, o que falta para o Brasil ter mulheres líderes em setores de alto escalão esportivo e para que a gente possa ver mulheres como Claire Williams, né, na Fórmula 1 na Inglaterra, mulheres brasileiras em cargos de direção alto. Como você enxerga isso e o que você acha que falta para que a gente possa ter isso? A gente teve acho que a gente pode trazer até como um bom exemplo, nesse momento de pandemia, se a gente observar, as líderes mulheres foram aquelas que agiram da melhor forma, né? A gente fala lá a líder lá da Nova Zelândia, a outra lá a Merkel lá da Alemanha, foram as mulheres que se destacaram neste processo de gerenciarem melhor os momentos de crise, né? Então tem outras duas lá que eu não me lembro agora o nome, fugiu o nome, uma que é aqui da América Central, que eu me esqueci o nome, mas as mulheres tiveram essa habilidade de gerenciar melhor as crises, né? É verdade, a gente tem um espaço muito grande entre a atuação das mulheres comparados dos homens, é cultural, né? Então acho que isso, a mulher vem conquistando espaço. E eu acho que existe uma tendência hoje mercadológica que vão estar valorizando. Não é à toa que a gente escreveu esse livro, né, o Código Feminino da Liderança, porque a sociedade, o mercado de uma maneira geral, ele está demandando por características que são mais relacionadas ao arquétipo feminino. Consequentemente, mulheres têm essas características por conta da questão social muito maiores que os homens, né? Então, eu sou zero feminista, essa questão de homem tem de ser igual a mulher. Eu acho que a gente tem de respeitar as diferenças. A mulher tem as suas características, os homens têm as suas características, e eu acho que para cada papel, às vezes o homem é mais adequado, às vezes a mulher é mais adequada. Não existe essa, eu acho que existem as diferenças, mas não existe o melhor ou o pior, né? Eu acho que a gente tem já um dado até no esporte, que eu acho que agora nessas Olimpíadas, eu acho que o número de mulheres está quase igual ao número de homens atletas que vão participar das Olimpíadas, né? Então, proporcionalmente já está, eu não lembro se está 49%, está assim, muito equiparado o número de mulheres disputando uma Olimpíada. Então, isso a gente já vê um avanço. Eu acho que a mulher precisa se apropriar, sim, do que ela tem de força, principalmente que eu trabalho com branding, quando eu trabalho com executivos, principalmente, de trazer o potencial que elas têm de liderança, de trazer a força, se apropriar das suas forças e não querer ser o que elas não são, né? E mesma coisa com os homens. Então, acho que a mulher ter mais... ser mais quem ela é, ter espaço para ela poder ser mais quem ela é. Eu acho que é um processo que a gente ainda vai levar um tempo, mas acho que a mulher está vindo devagarzinho, existe um gap muito grande, mas ela está vindo conquistando o seu espaço, e como eu falei, eu acredito muito que este momento atual que a gente está vivendo, as características femininas, elas vão se fazer muito importantes, vão se fazer muito presentes neste mercado atual. É muito bom você falar isso, porque eu sempre achei e sempre falei que as mulheres têm que estar em posição importante dentro da sociedade, porque ela tem, não é dizer mais flexibilidade, mas ela parece que esse sexto sentido é bem importante. E vamos voltar, assim, para uma coisa simples, que é o ambiente familiar. Na maioria das vezes, quando há um divórcio, acontece alguma coisa, é as mulheres que ficam cuidando dos meninos. Ou a minha mãe cuidou de 6, sozinha, sem ter muita condição. Então, a gente vê que, e ela fez isso
não é simplesmente cuidar de 6 filhos, mas dar a eles a direção correta, a educação, a formação. A formação, né? Exatamente, para para ser homem e mulher dentro da sociedade. A mulher, ela tem mais esse discernimento. Eu acho isso muito bacana, muito importante, que quando a gente olha para uma esfera já empresarial, num mundo de negócio, mas se você olhar nesse mundo familiar, é um baita exemplo para dar essa credibilidade e a confiança para que a mulher merece ter diante da sociedade. Concordo plenamente, porque acho que essa questão social que a mulher representa, ela desenvolve características que são importantes hoje no papel de liderança. Zeca, mas quando você fala da família, você está falando talvez da mais complexa empresa que existe, vamos usar entre aspas, ao ponto de existir, e você já teve a oportunidade de ler isso, inclusive numa das colocações que eu coloquei, pois nenhum sucesso profissional é capaz de superar o fracasso familiar. Então, por aí você tira uma ideia, cara. Sua mãe é uma mega empresária. Mas gerenciou uma família de 6. Então, sim. E não tinha... o faz-me rir, hein? Pois é. Entendeu? Não, sim, então, sem Patrícia, comentário. já que estamos vivendo um momento muito singular na nossa história nacional e também mundial, de que forma que você acha que nós, da AES Sports Legacy Channel, com a nossa expertise, e você, através da PD Gestão de Imagem e Carreira, podemos desenvolver um trabalho conjunto para ajudarmos nosso país a se tornar menos desigual, mais eficiente, sociologicamente falando? Como é que você vê isso? Porque a gente está aqui, não é simplesmente sentando atrás disso aqui, fazendo isso aqui para a gente aparecer e para ganhar um monte de seguidor e dar um monte de like. Não é isso. Nós estamos aqui para criar uma massa crítica. O objetivo aqui é informar, entreter e trazer pessoas valiosas como você para ajudar. E nós gostamos de ajudar, porque você faz um trabalho maravilhoso. E nós aqui da AES Sport Legacy Channel gostaria de saber como podemos, junto com você, desenvolver um trabalho para, como é que diz, né? Vamos ser coesos, vamos adicionar mais naquilo que você faz. Eu acho que aqui tem uma sintonia muito grande, porque a gente fala o esporte como uma base, né? Eu acho que vocês têm o conhecimento, têm a experiência, têm a vivência, né? Eu acho que, e eu tenho a parte técnica de gestão de imagem, gestão de carreira, onde a gente pode fazer com que exista o atleta consiga enxergar que a carreira dele é algo muito mais valioso do que ele enxerga, porque não é só o que ele representa nas quadras, nas pistas, nos campos, nas piscinas. Ele tem um peso, um valor e uma representatividade muito grande. Eu acho que talvez juntando essa força o que vocês conhecem do esporte, do que vocês vivenciaram no esporte, de toda a experiência dos prós e dos contras, das dificuldades encontradas, dos caminhos bem trilhados, com a força do que tecnicamente o mercado precisa. Eu acho que essa junção entre experiência e conhecimento técnico, juntando para a gente poder fazer com que o atleta entenda a voz que ele tem, a força que ele tem, e que ele possa planejar a carreira dele. Eu acho que o que a gente tem em conjunto para poder fazer aqui, eu acho que é propiciar com que os atletas pensem na carreira dele no médio e longo prazo. E como eles podem fazer isso, principalmente no longo prazo, eu falo já assim, no caminho de virada de chave, de novo ciclo, né? O que eles poderão fazer? Porque a gente vê quantidade de atletas que, quando terminam a fase de alto rendimento, param, têm depressão, perdem seus dinheiros, assim, eles sofrem muito com isso, né? Então, para evitar essa coisa de quebrarem, gastarem todo o dinheiro, de terem problema de depressão, de não encontrarem outro caminho, que durante a carreira deles, eles tenham essa consciência e se sensibilizem de gerenciar e cuidar das suas carreiras. Então, acho que aqui existe uma sintonia muito grande nisso, de experiência e de técnica para fazer com que esses atletas possam cuidar das suas carreiras e que possam conseguir ter um êxito mesmo depois do pós-carreira deles. E possam ter uma jornada profissional bem sucedida. É bem legal a gente ver também como que você conciliou tudo isso. E pensando assim, quais foram os benefícios que você acha que o esporte trouxe para a sua carreira, trouxe para você montar a PD Imagens, para você administrar outras carreiras, e pensando também além,
como é que você entende que o esporte pode melhorar o nosso contexto socioeconômico? Como é que você vê que o esporte na sua vida te ajudou a melhorar a vida de outros atletas e como você acha que o esporte na vida de outras pessoas pode melhorar o contexto socioeconômico do nosso país hoje? Porque tudo que você falou aqui faz sentido e parece que as pessoas não veem que isso faz sentido. O esporte, ele fez parte da minha formação, né? Então, eu treinava de segunda a sexta, eu ia para a escola de manhã e ficava das 2 às 6 da tarde todo dia treinando vôlei. Então, ele fez parte da minha formação, pessoas que eu conheci, espírito de grupo, motivação, superação. Então, foram características, aquelas palavras-chave que a gente fala que o esporte tem, né? Então, acho que isso é um ponto extremamente importante. Eu acho que o esporte, enquanto desenvolvimento social, eu acho que justamente ele tem isso de conscientizar a força que existe por trás disso, né? Então, que o esporte ele tem um peso e uma força muito maior do que os resultados que eles trazem nos campos das quadras, ou onde quer que seja. Eles têm um impacto na formação do indivíduo, no reflexo que ele tem sobre o outro que está assistindo. Então, acho que esse é o impacto que os esportistas, de uma maneira geral, eles precisam ter essa consciência do que eles representam, de que forma eles podem ajudar na construção de um país melhor, através do exemplo que eles têm, através do discurso que eles trazem, através do comportamento que eles têm uma força, eles podem inspirar, visto que a gente tem os nossos políticos não têm essa força, o esporte tem, o atleta tem essa força de trazer a inspiração, trazer a motivação. Então, acho que o atleta ele precisa incorporar essa posição que ele tem, que o esporte propicia, e se tornarem porta-vozes para a construção de um país melhor. Beleza. Bom, Patrícia, eu acho que igual a gente estava assistindo o jogo do Brasil contra a Argentina, a gente queria que tivesse mais tempo essa nossa entrevista. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao nosso encerramento aqui. Nós da AES queria agradecer muito o que você falou aqui hoje, ao nosso público que está assistindo também. Muito obrigado a sua presença aqui. E eu queria que você deixasse algumas considerações finais dessa nossa entrevista que voou aí em 120 minutos. Nossa, já deram 2 horas já? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar, aprender um pouquinho com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Então, acho que foi muito rico. Foram 120 minutos que passaram que eu nem percebi, né? O que eu trago assim, de consideração é que eu acho que nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, acho que a gente precisa entender qual que é o nosso potencial, o que a gente tem para poder contribuir. Então, acho que o que nós temos para poder contribuir, cada um da sua forma, nós precisamos nos conhecermos melhor para poder ter esse entendimento, para saber de que forma a gente pode fazer a diferença, né? Então, a partir do momento que a gente se predispõe a fazer algo, que a gente esteja alinhado com os nossos valores, porque acho que os valores são aqueles que nos guiam, mas que a gente consiga entender qual que é a força que a gente tem e por meio dela a gente vai poder fazer essa diferença na construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de um esporte melhor. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. O que você trouxe para a gente hoje foi de grande valia e creio que se um atleta sair daqui com essas informações e pensar que, minha imagem já fez a diferença. Já fez a diferença e isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco nesses 120 minutos que passaram voando, a gente nem percebeu, mais rápido que o Zequinha nos 800 metros. Queríamos agradecer aqui o apoio dos nossos apoiadores, TBF Consultoria, VMAX Suplementos, e o apoio da Casa 123 e IP Afro, que são nossos apoiadores cultural. Lembrando, essa transmissão também é transmitida no canal CBO, que retransmite nossa transmissão para a Oceania, Ásia, Leste Europeu, parte do continente africano e parte da Europa Ocidental e Caribe. Sempre com o intuito de entreter, informar, educar e também debater, a gente traz todas as segundas-feiras, às 20 horas, um convidado com uma carreira fantástica e com um caminhão de conhecimento que foi a Patrícia aqui hoje. Então, não fica triste. Segunda-feira a gente volta e deixa aqui nos comentários 3 coisas que você achou muito importante dessa entrevista hoje. E lembrando, compartilha essa live, curte, comenta e se inscreva em nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Eder Mota para o canal AES Sport Legacy Channel.